aqui no estado de São Paulo com mais de 10 mil títulos. Ronald Zaidan Manuel. Valeu, obrigado, Luiz. Legal, muito bom abrir espaço para isso. Leia muito, leia tudo. Mas tente ler um pouquinho de sociologia, de filosofia, isso que é tão abominado por alguns que querem impor um ensino, né, quadrado para as pessoas e não dar abertura para esse tipo de conteúdo tão importante para a formação do caráter da pessoa. Ô Zaidan, nós falamos aqui outro dia a respeito das eleições no Peru, de quem ia ser eleito e quem ia se tornar o próximo... Oi, fala, Zaidan. Me desculpa, já que o Felipe Nunes falou em livro, isso. Só para divulgar aqui que o Eduardo Vasco escreveu o livro, está sendo lançado agora, Estado, Democracia e Luta de Classes. Esse é o nome do livro, Estado, Democracia e Luta de Classes. Tem formato impresso e digital pela editora Clandestino. Então, quem quiser ler, quem tiver interesse por esse livro, Estado, Democracia e Luta de Classes, um trabalho muito, muito bom do Eduardo Vasco, Ronald. Ótimo, boa, Zaidan. Ótima oportunidade de falarmos. Ô Zaidan, só para fechar, a gente falou da eleição no Peru e de quem ia ser o próximo presidente a ser deposto, mas o problema é que não termina a contagem da eleição, Zaidan. Não tem jeito de acabar a contagem de votos, é a mais lenta da história. Pelo jeito, só em maio que eles vão conseguir dizer quem vai para o segundo turno com a Fujimori, com a Keiko Fujimori. Ela está garantida no segundo turno, mas há um voto a voto ali do segundo e do terceiro colocados, e eles não conseguem apurar, não conseguem contar os votos. Houve contestações. Você se lembra que a votação foi estendida até a segunda-feira, porque a eleição era num domingo, porque 63 mil pessoas não tinham conseguido votar. Enfim, só em maio eles saberão quem estará em junho lá na cédula para a escolha definitiva dos peruanos. Que loucura. Ô Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta aqui. Até amanhã a todos. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Leandro Boles. E você já sabe, hein? É com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Olá, um grande e forte abraço para vocês. Estamos chegando com o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Agora são 17 horas mais um minutinho, quase 2 agora, 17:02. É o Esporte em Debate desta quinta-feira, hoje, para você ligado, acompanhando conosco, exatamente dia 23 de abril. Vamos juntos até as 19 horas e 30 minutos, com muito esporte e muita informação para você. Hoje tem futebol, hein? Ontem nós tivemos o Peixe diante do Coritiba com o Neymar, só que o Neymar não logrou êxito, não conseguiu marcar. Teve até uma bola na trave, mas não marcou. 0-0 o Peixe contra o Coxa. E hoje será a vez do Palmeiras contra o Jacuipense da Bahia. 7:30 da noite, a bola rola no Allianz Parque
Primeiro jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Então, coladinho com o Esporte em Debate, tem Palmeiras em campo, líder do Campeonato Brasileiro, desta vez em busca de uma vitória pela Copa do Brasil. Enquanto isso, claro, você fica muito bem informado com as últimas informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Os times campineiros que se preparam para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No caso da Macaca, amanhã, 8 da noite, nos embalos de sexta-noite. Eu particularmente prefiro na sexta do que no sábado à noite, no domingo à noite. Sexta-feira, fechou, 10 horas, termina o jogo. O torcedor pode ir para casa ou, se quiser dar uma escapada, né? Sabe como é que é, né? Pegar a patroa ou sem a patroa, pode iniciar com chave de ouro o fim de semana. Afinal de contas, sexta-feira que vem já tem feriadão de novo e assim segue. Então o jogo da Macaca, amanhã, 8 da noite, contra o Lanterna América Mineiro, a Ponte que busca algo inédito nesta temporada. 2 vitórias consecutivas. Ganhou do Avaí na última rodada, foi a primeira vitória da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B, não tirou a Macaca do Z4 da competição, mas dá evidentemente uma expectativa maior para o seu torcedor, justamente diante de um rival que não faz uma boa campanha, o Coelho, mas que tem uma boa equipe. Aliás, velhos conhecidos dos torcedores de Campinas estarão amanhã no Moisés Lucarelli. Entre os velhos conhecidos, um velho conhecido do torcedor da Macaca, Roger. O Roger Silva, quando o treinador ele para de jogar, né? O jogador para de atuar e vira treinador, ele acaba tendo o seu sobrenome, né? Então é o Roger Silva, mas pra gente vai ser sempre Roger, o centroavante, beleza? Então amanhã tem a Macaca, 8 da noite. E na segunda-feira será a vez do Guarani entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C no mesmo horário, 8 da noite contra a Ferroviária. Um detalhe, hein? A Ferroviária joga daqui a pouco contra o Ituano em Itu, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série 2. E o jogo da volta vai ser quinta-feira que vem na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Então, entre um jogo e outro da semifinal que vale o acesso para a Série A1, ser o retorno do time Grená à elite do futebol paulista, tem justamente o Guarani. Então fica essa incógnita. Será que a Ferroviária vai utilizar um time misto para pegar o Guarani? O Guarani só está de boa, treinando, esperando o confronto. E claro que o foco da Ferroviária está no jogo de logo mais contra o Ituano. E é uma boa oportunidade para o torcedor bugrino ficar de olho neste jogo. E é claro também as últimas informações do mundo da bola com a opinião da nossa equipe, da equipe Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista, que entra em campo para você. Aqui na Bandeirantes estamos no FM faixa estendida 85,7. Também estamos com o nosso canal no YouTube, já com a nossa live, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens aqui do estúdio, já imagens também dos demais integrantes e também, claro, que eu peço para você deixar o seu like, interagir conosco na Arquibancada Virtual. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também através dos aplicativos você pode acompanhar o Esporte em Debate. Rádio Bandeirantes Campinas, é simples, você vai lá na sua loja virtual, digita Rádio Bandeirantes Campinas, baixe o aplicativo e você vai ter o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, dos demais aplicativos Band Rádios, tem TuneIn, Rádios Net, uma infinidade de opções para você acompanhar, baixar e ter a Rádio Bandeirantes. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, modulando os botões de médios, graves e agudos, tá aí ó, no estúdio da Bandeirantes. E ao seu lado, Lucas Pessoa. Ele que é o responsável pelo YouTube, pelos cortes das imagens, pela mensagem dos nossos patrocinadores, o Lucas Pessoa, ao lado do Elton Grimaldi, integrante do timaço de Gil Kleber aqui na Bandeirantes Campinas. Bora lá então com o Fala Galera de hoje. Considerando que Rian, Natan Melo e Maranhão estejam em plena condição física, qual ou quais deles você escalaria na equipe titular do Guarani? Eu repito, considerando que Rian, Natan Melo e Maranhão estejam em plena condição física, qual ou quais deles você escalaria na equipe titular do Guarani? E para os pontepretanos, você avalia de forma positiva a parceria firmada entre Ponte Preta e Mansão Maromba? Participe conosco, 19, o código de área 971021493, mensagens de texto e mensagens de áudio. Para você participar e interagir conosco, claro que são esses os temas que são propostos pela nossa produção, mas evidentemente que você pode também
participar através de outros temas, né? Mandando a sua mensagem. Por falar em mensagem, já tá rolando promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes. YouTube da Rádio Bandeirantes, para você que está aqui conosco hoje, teremos ingressos para o Jogo da Macaca, jogo de amanhã. Jogo de amanhã da Ponte Preta, 8 da noite. Hoje tem sorteio de 10 ingressos. Você participa conosco através do WhatsApp e senha que já estão na tela do YouTube da Rádio Bandeirantes, fixada nas mensagens. Então só vale através daquele WhatsApp. Não adianta você enviar uma mensagem através do 971021493. É outro WhatsApp que você tem que enviar a sua mensagem para participar conosco. Sorteio de 10 ingressos para o jogo entre Ponte Preta e América Mineiro, amanhã, 8 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Participe conosco, a participação até por volta das 10 para 7, 5 para 7 e entre 7 e 7 e meia a gente vai trazer a relação dos sorteados e como você, no caso, foi o sorteado, deve proceder para retirar o seu ingresso. Vale sempre ressaltar, se você não tem condições, você já tem um outro compromisso, não consegue ir acompanhar o jogo, não tem como retirar o ingresso, não participe. Deixe que outro participe, porque aí você estará, né, e poderá tirar a possibilidade de uma outra pessoa, de um outro torcedor que tem essa vontade de acompanhar o jogo. Então tá dado o recado no YouTube da Rádio Bandeirantes, 10 ingressos para Ponte Preta e América Mineiro, só vale pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Antes das pautas do programa de hoje, eu tenho um recado da Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas, e que você já conhece, afinal de contas, está há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. E tem promoção imperdível dos cabos Cobrecon. Cabo Flex Cobrecon 1,5 mm, R$ 146,40. Cabo Flex Cobrecon 2,5 mm, só R$ 234,90. Tem ainda o Cabo Flex Cobrecon 4 mm, R$ 386,90. E tem o Cabo Flex Cobrecon 6 mm por R$ 579,90. Valores para rolos de 100 metros e para pagamento à vista. Então aproveite, promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na rua Manoel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até as 17h30. E também aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Vamos então com as pautas do programa de hoje do Esporte em Debate, que está apenas começando. No Guarani, Hélio Cizenando terá praticamente força máxima para a partida diante da Ferroviária. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rafael deve ser o único desfalque para o treinador. Rian, Natan Melo e Maranhão podem ficar à disposição do treinador pela primeira vez na Série C. Guarani vai realizar uma caravana para a partida contra a Ferrinha em Araraquara. Check-in para a viagem já está disponível para sócio torcedor. O ingresso do jogo não está incluso. E daqui a pouquinho você acompanha uma entrevista exclusiva com Fernando Gaúcho, ex-atacante do Guarani das Flechadas e atual executivo de futebol. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista é sobre Hélio Cizenando, que explica cautela com Diego Torres e planeja aumento de minutagem. Na Ponte Preta, Macaca finalizou agora há pouco a preparação para o duelo de amanhã contra o América. David Braz é desfalque confirmado. William Potker passou Danilo Neco e subiu na lista de artilheiros do clube. Atacante que falou com a imprensa agora há pouco no Majestoso, e já você confere os principais trechos desta entrevista. Acordo entre Ponte Preta e Mansão Maromba é similar a uma permuta. A empresa de Toguro é a atual patrocinadora master, mas a Macaca segue em busca de um novo parceiro para estampar a parte frontal do uniforme. Então, por isso, para você que está chegando agora, este é o motivo da nossa pergunta para você no Fala Galera.
como você avalia esta parceria firmada entre Ponte Preta e Mansão Maromba. É uma espécie de permuta, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre a entrevista de ontem do diretor de marketing da Macaca, falando exatamente sobre este tema. E por falar em Ponte Preta, no portal Carlos Batista, você acessando www.carlosbatista.com.br, a Ponte tem uma invencibilidade contra o Roger, agora no América Mineiro. Saiba mais acessando o portal Carlos Batista. Temas do dia. Comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. Corinthians defende o modelo associativo como caminho para a reestruturação financeira. Em balanço enviado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Orientação, a atual gestão afirma que acompanha as mudanças estruturais no futebol brasileiro, como a adoção de sociedades anônimas do futebol, a SAF, por grandes clubes, mas entende que não há necessidade de mudança no curto prazo. Atualmente, o clube acumula uma dívida bruta de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Barcelona perde Lamine Yamal para o restante da temporada. Jogador se lesionou ao cobrar pênalti na vitória desta quarta-feira do Barcelona sobre o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Apesar da lesão, o atacante deve disputar a Copa do Mundo. Tema número 3, Atlético Paranense recusa a proposta de quase 90 milhões de reais por Kevin Viveiros. Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, o presidente Mário Celso Petralha revelou que tem recebido muitas propostas pelo atacante, mas que não tem interesse de vender o jogador neste momento. Não sei se amanhã muda, né? Nesse momento ele está dizendo que não tem. Flamengo e Corinthians sondaram a situação do jogador. É difícil entender, né? Como o Corinthians está devendo quase 3 bilhões de reais e tem interesse em contratar um jogador de 90 milhões. 90 milhões, e essa proposta já foi recusada, né? Coisas do futebol que eu, você, todo mundo aqui não vai entender. Viveiros tem contrato até junho de 2028 e o Atlético Paranaense estuda uma renovação para uma valorização do jogador. E para fechar, claro, você já sabe, tem o Na Lata. O apresentador pergunta e o comentarista vai ter que responder na lata. 971021493, a galera participa, a galera interage conosco aqui no Esporte em Debate. Já temos as primeiras participações, mensagens de texto e mensagens de áudio. Antes, deixa eu pegar o destaque de Pedro Piscinato. PP já está na área e chega trazendo o seu destaque. E aí, PP, um grande e forte abraço para você. Fala, Leandro Boles, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque pelo lado do Guarani, o lado alviverde de Campinas, é que com o Rafael suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, ele vinha jogando como volante, o Hélio não vai poder contar com ele, mas por outro lado, vai poder contar com o Natan Melo, que está recuperado e fica à disposição do treinador. E pelo lado da Ponte Preta, estava no estádio Moisés Lucarelli até agora, o William Potker concedeu entrevista coletiva, a gente pôde acompanhar o aquecimento e Elvis não treinou, portanto, está fora da partida de amanhã contra o América Mineiro. Boles. Ele já ficou fora do jogo contra o Avaí, nem viajou, né? Nem viajou e hoje também não vai se concentrar com a delegação. Quando a gente chegou, ele até estava com o uniforme ali de treino, estava fazendo uma atividade na academia e depois saiu com uma roupa pessoal dele, não treinou e não será relacionado para a partida de amanhã, assim também como o David Braz. David Braz está fora, a gente noticiou aqui, já você traz mais detalhes. Agora, o Elvis, qual é o problema do Elvis? Não tem tornozelo. Nada a ver... Tornozelo. Tá. Isso. Não tem nada a ver com a parte salarial, algo do tipo. Né? O que já teve, o que foi passado pra gente. Eu pergunto isso porque já teve essa situação esse ano, não foi isso? A gente tá seguindo o protocolo. O que foi passado pra gente oficialmente é que é tornozelo. isso. É tornozelo. Tá. Tá bom. Bom, ô PP, só para esclarecer para quem tá chegando agora, a história lá da entrevista de ontem do dirigente da Ponte sobre o Toguro, né? Como é que tá funcionando a situação? É uma permuta até para quem está chegando agora para participar, possa opinar, afinal de contas é o tema proposto aqui pela nossa produção no Fala Galera de hoje, como torcedor da Ponte avalia, né? Se avalia de forma positiva a parceria firmada entre Ponte Preta e Mansão Maromba do Toguro. É isso, a gente conversou ontem aqui no Esporte em Debate com o Ricardo Silva, ele que é diretor de comunicação, marketing da Ponte Preta, e ele esclareceu aqui para a torcida ponte pretana que essa parceria entre Ponte Preta e Mansão Maromba, a empresa do influenciador Toguro,
não é de fato um patrocínio master. Ele está como patrocínio master, está estampando o principal lugar na camisa da Ponte Preta, mas em paralelo a isso, a Ponte Preta, juntamente com o Toguro, ele está ajudando nessa busca por um novo patrocinador de fato que vai colocar dinheiro aí na Ponte Preta, mas a relação entre Ponte Preta, Mansão Maromba e Toguro não envolve nenhum valor financeiro. Foi isso que o Ricardo Silva esclareceu ontem aqui pra gente no Esporte em Debate. Bom, são 17 horas mais 17 minutos. Deixa eu mandar um grande abraço para Marcos Constantino Marcão. Marcão, ela é da Pavinck, parceira da Ponte Preta. Amanhã o Gorilão Pavincão estará chegando em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Lá hoje, pronto para levar os jogadores para concentração. Beleza, vai para concentração e amanhã, joga amanhã 8 horas, então Gorilão Pavincão deve estar chegando por volta 6 horas. Um pouquinho mais, né? 2 horas antes. 20 horas? Pode ser. 18 horas, o Gorilão Pavincão do meu grande amigo Marcos Constantino estará chegando e estacionando em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Alô, Marcão! Um grande e forte abraço para você, para Juninho Constantino e todos lá da Pavinck que estão sempre acompanhando o Esporte em Debate. Muito bem, olha, temos destaque do Breno Beretta? Não temos? Não, mas já o Bebê vai trazer todas as informações do Guarani, a entrevista também com Fernando Gaúcho, vai participar aqui conosco. O Laco sempre muito positivo, né? Sempre muito sarcástico aqui conosco, dizendo que ontem descobrimos que o Tigrão tem gêmeos, né? Irmão gêmeos, tem um irmão gêmeo. O Breno Beretta revelou a entrevistar o mano dele. Tá bom, valeu, Laco. Grande abraço pra você. Boa tarde, Boles. Você pode mandar um parabéns para minha esposa, está fazendo 40 anos hoje, é a Leia. Desde já, muito obrigado. Adriano de Serra Negra. Alô, Leia. Um feliz aniversário para você, muita saúde, paz, felicidade, que você possa aproveitar o seu dia ao lado de toda a família do Adriano, lá de Serra Negra. A Leia hoje completando 40 anos. Parabéns para você. Temos as primeiras mensagens também de áudio. Aliás, temos mais uma de texto aqui. Do nosso querido amigo Revelino, tá, gente? Ele mandou aqui, ó, fez questão de ressaltar. Meu nome é Revelino. Revelino Prati e não Rivelino. Aqui nasci no interior de São Paulo, na cidade de Unúbia, ou Unúbia, deve ser assim, ó. Inúbia, paulista, que fica pertinho de Oswaldo Cruz. Na época, meu pai tomava umas e o rapaz, o cartório também. Daí já sabe, né, como é que ficou aí o Revelino. Quando vocês vierem para São Paulo fazer algum jogo, vem aqui na minha casa tomar um café. Moro ao lado do centro de treinamento do Corinthians e também da Portuguesa, né? São vizinhos. Serão muito bem-vindos. Abraços e vai, macaca. Ô, Revelino, um grande e forte abraço para você. Muito obrigado, hein? Estivemos recentemente em São Paulo transmitindo jogos de Ponte Preta e Guarani ali no Canindé. Foram 2 jogos seguidos, mas não faltará a oportunidade. Aliás, eu já estive em Oswaldo Cruz, trabalhando pela Rádio Bandeirantes de Campinas, quando o Guarani disputou o Campeonato Paulista da Série A2. A estreia foi justamente em Oswaldo Cruz. Então, um grande abraço para você, ele que é de Inubiá Paulista, o nosso querido amigo Revelino Prati. Temos mensagens de áudio, a galera participa conosco, coloca no ar aí, Alton Grimaldi. Oi, sou José Carlos do Taquaral, boa tarde. Boa tarde. Viu, Batista, eu gostei muito daquela ideia, aquele negócio que você falou de bater pênalti antes da partida começar, foi bem interessante. Eu tenho uma ideia até melhor, tá? Manda aí. Eu acho que não devia existir empate em futebol. Terminou empatado o jogo, devia se bater o pênalti. E quem ganhar na decisão de pênalti ganharia 2 pontos. E quem ganhar o jogo normalmente ganha 3 pontos, entendeu? E aí não teria negócio de empate nem ganhar 1 ponto. Seria legal, porque todo jogo seria um espetáculo. Ou você veria gols do time ganhando normalmente, ou você veria gols na batida de pênalti. Só que, logicamente, se terminar empatado, a pessoa o time apenas ganha 2 pontos, se ganhar o pênalti. E no jogo normal ele ganharia 3 pontos. Seria bem legal um campeonato assim. Valeu, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Você sabe que
Eu fui pesquisar aqui, no ano de 2007, o Campeonato Paulista era desta forma. Eu só não me recordo se na Série A1 também era, mas acho que sim. O jogo que terminava empatado no tempo normal era 1 ponto para cada lado. E aí a decisão ia para os pênaltis. Quem vencesse nos pênaltis ganhava mais 1 ponto. Então a vitória normalmente, 3 pontos. Daí você tinha o empate no tempo normal. Empatava lá 1-1, 0-0, 5-5. Cada time ganhava 1 ponto. E aí você tinha a decisão por pênaltis. Eu não me recordo se eram 3 ou 5 pênaltis. Aliás, se alguém se lembrar, manda aqui pra gente. 971021493. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui, após ouvir o áudio do nosso ouvinte. E isso ocorreu em 2007, no Campeonato Paulista de 2007. E quem ganhasse a decisão nos pênaltis ganhava mais 1 ponto, ou seja, somava 2 pontos. Mas isso acabou depois não tendo mais edições. Como, por exemplo, o Campeonato Paulista chegou a ter 2 árbitros no campo, além dos 2 bandeiras, 2 árbitros. Aconteceu no Campeonato Paulista, cada árbitro cuidava de um lado do campo, né? O time atacava, por exemplo, amanhã, Ponte Preta e América Mineiro, para os mais jovens. A Ponte atacando para o gol da linha do trem. O árbitro tomava conta daquela parte, do ataque. E o outro árbitro tomava conta do ataque também da defesa da Ponte, ataque do América. Era assim que funcionava numa edição também do Campeonato Paulista. Grande abraço para Carlos Matozinho, sempre aqui conosco. Amanhã a Ponte vence 1-0, jogo difícil. Aliás, você que quer ir assistir o jogo da Ponte, no YouTube da Rádio Bandeirantes, tá rolando já o sorteio. Já não, né? Vai demorar um pouquinho, mas vale já a sua participação. 10 ingressos para você acompanhar amanhã Ponte Preta e América Mineiro. Só vale pelo WhatsApp do YouTube, não esse que você está acostumado a mandar as suas mensagens no 971021493. Só por aquele WhatsApp, tá legal? Temos mais mensagens, a galera segue participando conosco. Fala, amigos da Band, Bolis, uma boa tarde a todos. Ô Bolis, fala aí. Tigrão, CH, já. Os amigos da mesa aí, Bebê, Pedro Piscinato. Relacionado ao nosso treinador aí, o Hélio, eu acho que ele deve estar achando que ele tem uma sobrevida aí grande, que a torcida vai ter muita paciência com ele. que ele precisa entender é que ele não está treinando capivariano. E que a torcida não vai ter a paciência para ele dar minutagem pro Kevin, para ele dar minutagem pro menino lá, o lateral, entrar. Ele não vai dar, a torcida não vai dar esse espaço que ele tá querendo, né? Que ele tá achando que ele vai ter. Então, assim, ou ele começa a, de fato, mexer nesse time como ele precisa, sem parar de ficar inventando e entender que a Série C, o futebol é feio mesmo, porque se a gente colocar aí no Brasil, né, quem tá jogando futebol bonito hoje? Ninguém, nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Você assiste jogos deles aí, horrível, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então, assim, o jogo é feio mesmo, o que importa é o resultado, mas ele precisa parar de inventar, escalar as peças certas, né? Seu Rafael Donato não tem a mínima condição de ficar na zaga, né? Maurício é muito mais zagueiro que ele. Centroavante aí, pra mim, a oportunidade é do Maranhão, não é do Kevin, né? O Maranhão ainda não jogou Série C, pra mim é o Maranhão, né? Não é o Kevin, é o Maranhão. E o Mirandinha precisa voltar pra esse time. Nada de Cachoeira, pelo amor de Deus. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Planalto. Valeu, Mauro, um grande abraço para você. E a cultura do futebol brasileiro, ela segue da mesma forma, não só no futebol brasileiro, né? Veja só que na Série A1 ou na Série A do Campeonato Brasileiro, nós já tivemos várias trocas, né? Isso também ocorre na Série B, um pouco menos porque o campeonato está começando, e até na Série C, né? Então, esta situação envolvendo treinadores e principalmente no Guarani, né? Que vem sendo aí nos últimos anos um exterminador de técnicos, né? Troca constante de treinadores. E se de fato os resultados não aparecerem, consequentemente vai sobrar para o treinador, no caso como o Mauro colocou para o Hélio Cizenan. Temos mais uma participação da galera aqui conosco. Boa tarde, meu nome é Júnior. Fala, Júnior. Torcedor, Macaca. Fala aí. Essa permuta
da camisa da Ponte aí, tem sabor. 171. Deixa o time perder mais 2 ou 3 aí. O Toguro some. Tá bom, é a opinião do ouvinte aqui conosco. Mais uma. Fala, Bolis, amigos da Band, uma boa tarde a todos. Bolis, o resumo relacionado ao Guarani é o seguinte: jogando mal, jogando bem, jogando feio, não adianta achar que o Guarani vai jogar um grande futebol. Se o Flamengo, Palmeiras, Santos de Neymar não tá jogando um grande futebol, que dirá o Guarani, Ponte Preta e etc. Então, assim, vamos ter paciência, vamos, mas nós queremos resultado, não importa como ele venha. Dentro de casa é 3 pontos e fora buscar pontos. É assim que o Guarani vai galgar essa escada para poder se classificar, poder vencer a fase de grupos no mata-mata aí e conseguir esse acesso. Valeu a todos. Valeu. Aqui quem fala é o Mauro do Maurão. Maurão mandou outra mensagem. Da pele até o osso. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Aliás, o Tigrão também vem pro seu destaque no Esporte em Debate. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Bolis, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Eu tô chegando em mais alguns instantes na base, no meu QG. Estúdio improvisado, né? E já vamos entrar aí com som de qualidade ao vivo. Essa mensagem tá indo gravada, mas eram 3 pênaltis no Campeonato Paulista. Eu trabalhei em muitos jogos. Boa. E era uma grande atração, essa é uma grande ideia. Empatou, bate 3 pênaltis cada um, quer dizer, o torcedor teria um bônus, né? Mais emoção. O time que tivesse melhor preparado para bater os pênaltis ganharia 1 ponto a mais. Então, sensacional. Tô mandando aí para você. Se você quiser depois informar ou botar esse áudio no ar aí, já tá valendo como a minha primeira participação. Um grande abraço a você. Valeu, e aos amigos do Esporte em Debate desta quinta-feira, 23 de abril. E daqui a pouquinho eu volto ao vivo. Essa aqui tá indo naquela mandracaria, né? Mas daqui a pouquinho a gente já entra ao vivo aí, tá bom? Um abraço pra você, até já. Valeu, Tigrão, grande Tigrão, já ao vivo conosco. Aliás, quem está ao vivo é ele, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço pra você. Você se recorda do Campeonato Paulista, quando o jogo terminava empatado, ele ia para os pênaltis. Lembra, CH? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde. Lembro sim. E a iniciativa e a ideia era muito boa, não é? Sempre tinha um vencedor. Eu gostava. Tem gente que não gosta, mas a minha opinião é que era uma boa, não é? Era uma boa. Vamos ao Fala Galera, Boris. Considerando que Ryan, Natan Melo e Maranhão estejam em plena condição física, qual ou quais deles você escalaria na equipe titular do Guarani? Eu escalaria o Ryan na lateral direita e o Natan Melo no meio campo. Maranhão banco. Você avalia de forma positiva a parceria firmada entre Ponte e Mansão Maromba? Aliás, eu não sei nem por que eu estou falando sobre isso, né? Eu não tenho a mínima ideia. A Ponte que tem que saber o que ela faz. O departamento de marketing é um departamento com um profissional que tem experiência. Eu acho essa história aí muito nebulosa. Não do lado negativo. Porque o grande problema da Ponte é arrecadar. Entrar dinheiro no caixa. Agora, pelo que explicou o diretor de marketing da Ponte ontem, esse início, né, é justamente para utilizar a imagem do dono aí do Mansão Maromba para poder buscar patrocinadores no mercado. Desejo sorte, tomara que dê certo, Boris. Valeu, este é o CH já conosco na área ao vivo. Vamos juntos até às 7h30 da noite. Na sequência, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Você ligado, acompanhando o Esporte em Debate aqui no FM em 85,7, também pelo nosso canal no YouTube. Aliás, no YouTube tem promoção rolando, promoção de ingressos
10 ingressos para o Jogo da Ponte amanhã, 8 da noite, contra o América Mineiro. Sérgio de Paulínia, já que o patrocínio só Toguro não entra grana porque ele não pede para os seguidores dele por 3 meses ficarem sócios torcedor camisa 10. Seria uma boa, hein? Ele tem entre 5 ou 6 milhões. E se 1 milhão ficar sócio por 3 meses, seria pelo menos 130 milhões. Olha aí. Valeu, Sérgio. Um grande e forte abraço para você. Muito obrigado pela participação conosco. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o seu apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, fique tranquilo. Experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nos principais ou nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora mesmo para conhecer a linha de produtos aromadasерvas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ele já está na área, hein? Não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aroma das... Calma, Tigrão! aromadasерvas.com.br. Bandeirantes. Antes do intervalo comercial e também das mensagens, Petro Piscinato, já o noticiário completo da Macaca. Elvis, mais uma vez, fica de fora do jogo de amanhã, né, Pepe? Elvis vetado pelo departamento médico, o jogador não participou da última atividade que se encerrou agora há pouco no gramado do estádio Moisés Lucarelli, assim também como David Braz, portanto, a dupla David Braz e Elvis seguem fora, mas o Rodrigo Santana tem a possibilidade de repetir o time que iniciou a partida contra o Avaí, mas ele testou uma mudança também. Daqui a pouco eu passo uma provável Ponte Preta. Boles? Boa, a galera segue participando conosco, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio. Considerando que Rian, Natan, Melo e Maranhão estejam em plena condição física, qual ou quais deles você escalaria na equipe titular do Guarani? E para os ponte-bretanos, você avalia de forma positiva a parceria firmada entre Ponte Preta e Mansão Maromba? 971021493. Leandro Boles. Opa! Boa tarde, barra, boa L, noite. Tudo bem aí, cara? Leandro Boles, 2 L's, então, cara, é verdade. Eu lembro desse. Eu participei, eu acompanhei o Campeonato Paulista daquela época. Sim, do era pênalti, né? Dessas questões de pênalti em causa de empate. Na Série A1 não era, não, viu? Era Série só na A, 2. Série A1 não tinha isso, era só no Paulistão. Certo. Essa questão dessa parceria da Ponte com esse Mansão Maromba aí, eu não vejo muita vantagem disso. Tá. O clube tá precisando de dinheiro urgente, velho. Pagar os jogadores, pagar funcionário. Tem uma mãe de um amigo meu aqui no condomínio Colinas. Condomínio Colinas é um condomínio aqui em Campinas, divisa com Hortolândia. Eu moro na divisa Campinas com Hortolândia, aqui na região do Fátima, Rosolém e adjacências. Esse condomínio, a portaria fica quase em frente da minha casa. Certo. Ela trabalhou na Ponte Preta, velho. 5 anos. Saiu de lá, tá com 2 anos, saiu de lá, não recebeu nada até agora. Então, velho, pra que fica? Não, tem que buscar parceria que faça investimento, que coloque dinheiro pra pagar o pessoal, pagar jogadores, pagar funcionários, pagar todo mundo. Que vantagem terá? Se tiver uma vantagem meia rápida, tudo bem, mas não acredito que terá, não, viu? Sinceramente, a verdade eu tô lá e um abraço a todos. Valeu, Avelar, mais uma. Boa tarde, Boles, CH, Tigrão, Breno, Adilson do Botafogo. Fala, Adilson. Ô, Boles. Oi. O Hélio, ele disse em uma das entrevistas dele que ele assistiu o jogo do Guarani e Palmeiras, né? O Guarani jogou bem naquele jogo e tal. Isso. E o Luca fez um gol. Só que também perdeu um gol feito, né? Então, eu acho que ele fica com isso na cabeça, daquele jogo do Luca, sabe? Que nem jogou tão bem assim, mas ele
naquele mesmo jogo, ele não prestou atenção no Cauã, que jogou muito, foi o melhor jogador em campo, o Cauã. E agora ele não dá uma oportunidade para o Cauã Jesus. E aí ele fica com o Luca na cabeça, que fez aquele gol contra o Palmeiras, e fica aí insistindo com o Luca e não dá chance pro Kevin. Sabe, o que acontece com ele, pelo meu ponto de vista, é que ele não tem personalidade para pôr os moleques em campo, porque ele acha que ele vai perder a moral com os mais velhos, com os cansados aí do time que não produz nada. Entendeu? Então é essa. Minha opinião é essa sobre o Hélio. E eu que pedi bastante ele, hein? Já tô arrependido. Um abraço, Adilson do Botafogo. Valeu, Adilson. Muito obrigado pela sua participação conosco. CH, você concorda com o ouvinte em relação a esses temas que ele acabou colocando, no caso do Guarani, sobre Lucas, sobre Cauã? Qual a sua opinião sobre o assunto? Na verdade, Bolis, a teimosia do Hélio tem irritado a todos. E a teimosia dele em insistir com alguns jogadores que já fazem... O Luca, desde o Campeonato Paulista, não consegue jogar. E ele insiste com o cara. Então, assim, o treinador é pago para isso. É o pescoço dele que está na guilhotina, esportivamente falando. Então, ele erra e acerta com a cabeça dele. Agora, eu, apesar dos conceitos, se tivesse na pele dele, no lugar dele, eu... ia analisar com mais carinho a possibilidade de trocar algumas peças que toda hora ele começa saindo jogando, dá preferência ou dá várias oportunidades. E não estranhe, torcedor do Guarani, se você assistir no próximo jogo, segunda-feira contra a Ferroviária, o Maranhão nesse time titular, tá? Não estranhe. Então, assim, o Cauã Jesus, eu gostaria na próxima coletiva de perguntar isso para ele. Se o jogador está com algum problema, se o jogador não está realmente treinando direitinho, se o jogador está desleixado, eu não sei o que está acontecendo. Que bola ele joga mais do que aqueles que estão por aí, né? Que estão recebendo oportunidades de maneira sequente do Hélio. Eu penso assim, Boris. Boa, tá legal, tá registrado este o CH 1739, mais participações através do 971021493. Boa tarde, senhores, sou de Francisco Beltrão, estado do Paraná. Opa. Estou ouvindo a rádio aí e um senhor falou sobre a divisão de pontos do campeonato, como devia ser. Disputa dos pênaltis. Isso ocorreu no Campeonato Brasileiro, não lembro o ano, eu lembro de um jogo, Flamengo e Palmeiras, deu empate e o goleiro do Palmeiras foi expulso, ou machucou, não lembro, e o centroavante Gaúcho foi de goleiro, pegou 2 pênaltis. Né? Zete machucou. Deu empate no tempo normal e o Palmeiras ganhou nos pênaltis mais 2 pontos. Não tô lembrado do ano, mas isso aconteceu. Sou palmeirense de Francisco Beltrão, Paraná. Grande abraço a todos. Opa, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Pois não, tem mais pouquinho? Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1988, conhecido como Copa União. Boa. Valeu, muito obrigado. Mais uma. Boa tarde, tudo bem? Aqui é Ricardo Bugrino, Fala, Campinas. Só recapitulando o tema do pênalti, do Paulista da A1. Sim, era da A1, primeira divisão. Eu acompanhei Guarani Inter de Limeira lá no Limeirão. O jogo teve gols, foi pro pênalti, o Guarani acabou sendo derrotado. Porém, se vocês se lembram bem, o 0-0 ele não dava o ponto pro perdedor. Então só ganhava um ponto quem ganhava nos pênaltis. Boa, valeu. E ele coloca aqui ainda, ó, empate com gols, vencedor 2 pontos, 1 ponto para quem perdesse. Acho uma ótima ideia. Valeu. Rendeu o assunto colocado pelo nosso ouvinte no início, né, do programa aqui do Esporte em Debate. Um abraço para o Paulo Kikuchi, não concordando também com essa situação envolvendo o patrocinador da Macaca. A galera segue se manifestando, participando conosco, e vale também a sua participação pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa do sorteio de ingressos para Ponte Preta e América. São 17h41. CH, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade antes do intervalo. Daqui a pouquinho o CH, beleza, que a imagem congela aqui, mas é porque ele coloca de uma outra situação. Então já o CH, que está ao vivo conosco, já o Tigrão também na área. 17h41, rápido intervalo e já voltamos.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, são 17 horas e 45 minutos. Participe conosco no YouTube da Rádio Bandeirantes. Mensagens que você pode, através da arquibancada virtual, colocar o seu ponto de vista, o seu palpite, por exemplo, no jogo de amanhã. E também sobre o Guarani e ingressos para o jogo da Ponte contra o América Mineiro, diante do América Mineiro amanhã, 8 horas no Majestoso. Gleison do Jardim Londres coloca aqui numa mensagem de texto a sua opinião sobre a parceria Ponte Preta e Mansão Maromba. Segundo ele, claro que o ideal seria a Ponte estar recebendo esse aporte financeiro. Precisamos de recursos com urgência. Porém, enquanto não há um patrocinador master investindo no clube, acredito que manter o Toguro é uma boa alternativa. Ele atualmente é um dos nomes mais vistos da internet e possui parcerias com grandes empresas como CIMED, BID e Happy. Nesse cenário, é mais vantajoso estarmos próximos de alguém com tanta visibilidade e influência do que ficarmos sem patrocinador e distantes deste tipo de oportunidade. Valeu, Gleison, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Temos uma mensagem de áudio, o ouvinte participa conosco. O ouvinte está chegando. Boa noite, agora, boa noite. Amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino, Fala, São Marião. Paulo. Pessoal, eu queria deixar só um ponto aqui para reflexão de todos. Fala aí. Se vocês fossem, não palpiteiros, né, como todos nós somos aqui, mas técnico de um time de futebol. Todo mundo sabe, quando você é técnico, você não pode ficar mudando todo mundo, toda hora, tirar um, põe a outro. Você tem que dar uma consistência. Eu pergunto, quantos jogos você daria de oportunidade para um jogador jogar no time? Ou você colocaria, o cara jogou um jogo, você tiraria?
Quantos jogos de sequência você daria? Só faço essa provocação porque a gente teve 3 jogos. E eu acho que pelo menos uns 3 a 4 jogos eu daria de oportunidade. Então isso aqui é só pra... Eu também tenho... Eu faria outra escalação, como um outro vídeo vai fazer uma terceira, outro uma quarta e outro uma quinta. Acho que detonar o técnico agora só está completamente equivocado. Eu acho que há algumas falhas de percepção, mas não no nível que está. Repito, quantos jogos você daria? Vocês da Bandeirantes, quantos jogos de sequência você daria? Ou você mudaria toda hora que o jogador jogou mal, você tira ele? Então, é só uma reflexão, tá joia? Um grande abraço a todos. Valeu, Mário. Muito obrigado pela sua participação. O CH quer responder o ouvinte? Podemos seguir com o programa em relação a jogadores nessa situação envolvendo o Hélio Cizenando. Mário faz uma colocação muito inteligente. Não dá para mudar em cada partida o cara que numa partida foi mal. Só que em alguns jogadores tem aí efetivamente o histórico do Campeonato Paulista, né? Caso do Luca, por exemplo. O Cauã Jesus foi bem no Campeonato Paulista, com o Hélio ele sumiu. Estou dando alguns exemplos, tá? Eu acho que tudo isso vai ser minimizado quando voltar o Natan. O Natan voltou para o meio-campo, vai equilibrar o meio-campo, aí o resto não é que é mais fácil. Eu acho que é natural acontecer. Ele tem que arrumar um centroavante confiável, que para mim não é nem o Luca nem o Maranhão, é o menino que está na regra 3 toda hora e recebe pouca oportunidade, mas eu daria pelo menos 3 jogos. Os 3 jogos já foram. Eu até vou dar mais 2. Falei para o Gleger hoje em office, até mais 2 eu vou dar, não é? Até para ter coerência na análise, porque o trabalho acabou de começar, né? Então, ele é bom treinador, mas não é por isso que nós vamos concordar com tudo que ele faz ou principalmente escolhe. Sem dúvida, concordo contigo. Bom, vamos então prosseguir com o programa. Antes do Breno Beretta, que já está pedindo passagem às 17h49 em Campinas. Você, claro, segue participando e interagindo conosco. Eu tenho um recado para você mais do que especial da Rocha Autopeças. Olha, você está precisando de peças para o seu carro? Você que está rodando agora, está voltando para casa pelas ruas e avenidas de Campinas, está passando aqui pela região, está fora de Campinas, ouvindo pela internet? Passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importadas, hein? É uma gama completa de peças originais e também de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Você escolhe uma oficina de confiança e conta com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora então rochaautopeças.com.br. Lá você também vai encontrar o endereço de todas as lojas e o número de WhatsApp. Aí facilita para você. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33, em breve, no mês de agosto, 34 anos já, oferecendo o melhor para você. Breno Beretta, no Esporte em Debate, atualizando as últimas do Guarani. Fala aí, bebê. Oi, Boles, um abraço para você, boa tarde, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. O Guarani treinou hoje pela manhã, na cidade de Louveira, para não desgastar muito o gramado do Brinco. O Bugre vem treinando fora do Brinco alguns dias da semana durante a Série C do Brasileiro. O CT deve ficar pronto, o gramado do CT, no final desse mês ou no mais tardar durante o mês de maio. A grama já foi plantada, é a mesma qualidade da grama do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, então o gramado principal do CT vai ficar um tapete para os jogadores poderem treinar com a mesma qualidade quando treinam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E, é claro, não desgastarem o gramado do Brinco. Então, hoje pela manhã foi em Louveira, amanhã pela manhã vai ser no Brinco novamente. E o Hélio Cizenando vai ter sexta-feira, sábado e domingo para definir o time que vai encarar a Ferroviária na próxima segunda-feira, às 8 da noite, lá na Arena Fonte Luminosa. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes.
Para esse jogo, o treinador não tem o Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Rafael estava jogando no meio-campo, como volante. Quem que o Hélio Cizenando tem à disposição para essa posição? O Carlos Eduardo, jogador que ele conhece bem, do Capivariano. Ele indicou, inclusive, o Carlos Eduardo para jogar no Guarani, e o Carlos Eduardo só entrou no segundo tempo do jogo diante do Maranhão. Naquela oportunidade não foi bem, mas quem sabe possa ter mais chances com o treinador. Outros jogadores que estão à disposição para essa função: Isaac e também o Cauã Jesus. São atletas que podem ter uma oportunidade. O Natan, no jogo treino de ontem, por exemplo, ele não atuou. Ele ficou fazendo um trabalho técnico com bola porque ele não está 100% ainda. Eu acredito que o Natan nem viaje para a cidade de Araraquara. Acho difícil ele poder participar, quanto mais como titular, né? Acredito que só para o jogo da outra semana, no outro sábado, contra a equipe do Santa Cruz no Brinco de Ouro, aí sim, o Natan já deve estar 100% à disposição. Quem voltou aos treinamentos 100% à disposição, inclusive esses dois atletas participaram do jogo treino de ontem contra o Osasco Sporting, o centroavante Maranhão e também o lateral direito Rian. Aliás, a lateral direita é um dos grandes problemas do técnico bugrino, porque o Inayan não foi bem nos 3 primeiros jogos. E quem que o treinador tem à disposição, o Hélio Cizenando? O Ian, garoto da base, e também o Rian. Ontem, o Ian foi muito bem. Ele, pelo que eu soube, vai bem nos treinamentos, chega bastante na linha de fundo, na ponta direita, faz cruzamentos, e ontem ele fez um gol. A assistência do Diego Torres, gol do Ian, foi 3-0 para o Guarani. Jogadores que foram utilizados, aqueles atletas que atuaram menos de 45 minutos diante da Itabaiana, no empate 1-1 no último domingo. Os outros gols marcados pelo Diego Torres, um dos gols, assistência do goleiro, e gol do Guilherme Parede, que foi o primeiro do jogo, a assistência do Kevin, que também foi bem, está pedindo passagem. Eu espero que o Kevin possa ter oportunidades, uma sequência com o Hélio Cizenando, assim como o Ian, lateral direito, né? A gente não sabe o time que o Hélio Cizenando pretende colocar em campo, mas eu imagino que ele vai fazer mais de uma modificação, além do Rafael, que está suspenso, porque o time precisa reagir e precisa jogar bem, até porque a folha salarial do Guarani é a maior da Série C, um elenco que custa mais de 2 milhões de reais por mês, e é o elenco mais qualificado. Então a pressão da torcida e a pressão da imprensa vai ser grande até o final da competição, para o Guarani se classificar à próxima fase, para o Guarani subir e também para o Guarani disputar o título da Série C de 2026. Quem conhece bem a Série C é o Fernando Gaúcho, que hoje trabalha como gestor, já atuou como executivo de futebol, pode trabalhar como gerente também, e ele é muito experiente dentro de campo, né? Atuou como centroavante, fez gols importantes pelo Guarani, foi ídolo da torcida do Guarani, e é o nosso contato nesse momento, para bater um papo aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Fernando, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Como que você está vendo esse momento do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Breno. Prazer estar falando contigo. Agradeço mais uma vez o convite. Falar do Guarani, para mim, me traz memórias muito significativas. E justamente numa Série C, como foi em 2008, né? Naquele acesso brilhante, onde que eu pude contribuir de certa forma naquele acesso. É sempre bacana, sempre fico muito feliz de relembrar esses momentos. Como tu falou, né, em 2016 eu parei de jogar, entrei para a área da gestão, vim atuando como gerente, como executivo em alguns clubes, e a gente está muito atento ao mercado, né? Tem acompanhado esse início da Série C. O Guarani, obviamente, sempre vai ser um clube favorito, né, pela sua história, pela sua camisa, e as cobranças, obviamente, ela vai existir, né? O Guarani, com certeza, é um dos investimentos maiores também dessa competição, né? Creio também que foi feito um planejamento a médio e longo prazo justamente para buscar esse acesso.
E o torcedor, obviamente, ele cobra, ele exige, porque entende, né? O lugar do Guarani não é numa Série C. Então eu creio que esse trabalho está sendo feito, deve estar sendo, obviamente, muito bem elaborado pelo presidente Rômulo. E é uma questão de tempo, né? Como tu falou, início de uma competição, né? Ainda tem muitas rodadas pela frente. E o fator casa nessa competição é preponderante, né? É muito importante o Guarani em casa conseguir fazer essa pontuação, né? Ele vem de um empate, né, contra o Itabaiana, eu acompanhei esse jogo, mas eu creio que o Guarani, ao longo dessas rodadas aí, vai conseguir, obviamente, estar perfilando entre os primeiros colocados, principalmente pelo futebol, pela a equipe que tem montado, né? Conheço boa parte dos atletas que hoje o Guarani compõe o elenco, tem uma equipe forte, eu tenho certeza que vai brigar pelo acesso. Ô Fernando, o Guarani tem um problema crônico, que é justamente fazer gols. Desde o início da temporada, os atacantes de beirada não estão conseguindo marcar, apesar de serem jogadores de qualidade. O Mirandinha, por exemplo, o Herbert, que não é um centroavante, tem marcado gols. O Luca, que é um jogador, a gente sabe, de qualidade, de nome no futebol brasileiro, ele marcava muitos gols flutuando, não jogando como centroavante, pelas beiradas. E nos últimos 3 anos, ele como centroavante não tem marcado gols. O Maranhão chegou, não marcou gol até agora também. E o Kevin, garoto da base, a gente vem pedindo insistentemente, tanto o pessoal da imprensa quanto a própria torcida do Guarani vem pedindo o Kevin, mas ele não tem tido oportunidades. E eu acho que os garotos da base precisam de oportunidades. Como que você vê essa situação, Fernando? Breno, sobre a questão desses atacantes, obviamente que são atletas de qualidade. Conheço muito o Luca, né? Até porque nós chegamos a jogar junto no Criciúma em 2010. É um atleta, obviamente, que já tem uma performance, uma experiência gigantesca, né? Pelos clubes que passou. Sempre atuou como lado de campo, né? Embora, como tu mesmo citou, em alguns anos ele vem atuando como centroavante. Mas é uma posição muito específica, né? E isso também vai muito da questão da plataforma que eles vêm jogando, né? É importante a qualidade que tem esses atletas, o próprio Mirandinho, o Herbert, que vem fazendo os gols, como tu mesmo citou. Eles terem um entendimento o mais rápido possível, obviamente, para poderem performar em alto nível, né? Essa junção com a base, eu sou muito a favor, acho que é muito importante a gente dar oportunidade, né? Muitas vezes com a janela fechada, muitas vezes tu não vai buscar fora, tu tem dentro de casa, acompanhando esse trabalho de base, esses atletas que possam destacar e, obviamente, pode entrar numa posição pontual para poder performar, né? O Kevin também é um menino que eu tenho acompanhado também, o atleta, obviamente, que já tem um destaque, já vem performando na base, né? Fazendo também gols e atuando de um nível muito elevado. Então é importante ter esse cuidado, esse olhar em cima desses atletas, obviamente sem queimar etapas, né? Mas que esses atletas possam contribuir dentro desse processo aí para que os gols possam acontecer. Eu creio que eles vão conseguir performar, né? Com a chegada do Maranhão também. É tudo uma questão do momento, né? Já esses atletas vão conseguir dar um retorno, né? Obviamente para o torcedor que cobra muito isso. E pela qualidade deles e principalmente pela essa experiência, como o Luca, são atletas que é uma questão de tempo e no momento certo eles vão conseguir ajudar da melhor forma possível. Nós estamos conversando com o Fernando Gaúcho, ídolo do Guarani, ex-atacante do Guarani, centroavante de qualidade, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Ô Fernando, ídolo o Guarani não tem. Hoje, infelizmente, já há um bom tempo, desde a época do Fumagalli, o Guarani não conseguiu ter mais ídolos. E você foi um ídolo na sua época, porque você marcava gols, você foi identificado com a torcida gosta de você até hoje. O que você acha que falta para o Guarani voltar a ter ídolos? E principalmente essa questão da base que formou muitos ídolos e os técnicos que passam pelo Guarani não têm coragem de colocar jogadores da base. Como que você vê essa situação? Eu vejo que não somente o Guarani, né, como outros clubes aí do nosso futebol brasileiro, né, tem essa carência de ídolos, né, e o ídolo a gente acaba não
não conseguindo construir da noite pro dia, né? Tu precisa ter uma identidade com o clube, né? Como tu falou, o Guarani ele é uma referência de ídolos, né? Com o Fumagalli, com o próprio Amoroso, diversos, o João Paulo, né? Eu tive minha contribuição naquele ano de 2008, muito em cima dos gols que eu pude fazer, 17 gols em 19 jogos, então isso criou uma identidade. Teve a questão da flechada também, que o torcedor comprou a ideia nas comemorações, então tudo isso ela foi respaldada em cima de um trabalho significativo. Foi também a questão do acesso, então tudo isso é importante, né, nessa formação de um ídolo, né, e muitas vezes os atletas acabam não conseguindo performar de uma certa forma num período que eles estão na competição e acabam depois indo para outro clube e não criando uma identidade, né. Eu sou muito a favor de um atleta, da valorização desse atleta, né, para que ele possa criar um laço, criar um vínculo com o clube, né, como a gente tem até hoje, né, um amor, um carinho por esse clube, pela essa torcida. E isso acho que é importante, né? Então essa carência aí, obviamente, não é só no Guarani. Muitos outros clubes, eles têm essa dificuldade de ter o ídolo. Agora, Fernando, eu queria voltar lá atrás, né? 2008, o time do Guarani que conquistou o acesso na Série C, porque Série C não é brincadeira, né? O time não era tão caro como é o time de hoje. Vou até falar o time que jogou o último jogo aqui, Guarani 2, Águia de Marabá 1. Tinha Gisiel no gol, tinha Maranhão na lateral direita, o Walter e o Jonatas na zaga, o Roque na lateral esquerda, no meio campo tinha Nunes, Glauber, o Mário César e o Maicon Sapucaia, e na frente tinha o Dairo e tinha você, o técnico era o Luciano Dias. O que você pode falar daquela Série C? E o Luciano Dias estava muito pressionado também para subir o time, né? E é claro, o Guarani sempre uma pressão gigantesca. Treinador, atacante, goleiro, você sabe muito bem falar sobre isso, né? Mas como que foi aquela Série C e o que você pode relembrar para o torcedor que o Guarani teve de méritos para conquistar aquele acesso? Breno, falar de 2008 é maravilhoso, né? Me traz na memória aqui momentos importantes, né? O que me chamou muita atenção nessa época era a união do grupo, né? Isso era importante demais. Quem chegava, eles abraçavam. Quando eu cheguei em 2008, obviamente, eu vinha num momento triste pela perda do meu pai, e aquele grupo me acolheu, né? Teve uma receptividade muito grande. Isso é importante para o atleta que está chegando, né? Essa união, né? O ambiente era leve, isso é importante. A gente não externava para a imprensa, para fora, mas lá dentro do vestiário a gente se cobrava muito, né? Para não deixar perder o foco, que era o acesso, né? A gente também tinha um costume de quem chegava tinha que passar na sala de troféus do clube para entender, né, a camisa pesada que era do Guarani. Então isso foi um ponto que me chamaram muita atenção. Obviamente que o fator casa também era uma das metas nossas, né? Dentro de casa a gente não perde ponto. A gente tinha que, de certa forma, engolir, a gente usava esse termo, né? Para poder conseguir a gente ter uma pontuação da busca do acesso. Então o fator casa é preponderante nesse momento, e eu vejo hoje também como um fator importante, né? Tu conseguir pontuar em casa, trazer as vitórias em casa e tentar beliscar fora, né? Isso faz parte. Então, para mim, foi um ponto que me lembraram nessa época de 2008 e que, obviamente, me traz muita alegria, né? De relembrar momentos que eu fui muito feliz no Guarani. Estamos conversando com o Fernando Gaúcho. Ô Fernando, o seu nome recentemente foi ventilado até para assumir como executivo de futebol do Guarani. Quem assumiu foi o Frontini. Ainda tem a possibilidade, aí tem a vaga como gerente de futebol, pode acontecer. Como que você vê uma possibilidade de trabalhar no futuro novamente no Guarani? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, para quem não tem acompanhado a sua carreira fora dos gramados, os trabalhos que você já exerceu, porque você é um cara que conhece bastante de futebol e sabe lidar também bem com jogadores, né, Fernando? Breno, o nome da gente ser lembrado, a gente sempre fica muito feliz, né? E quando a gente fala de Guarani, obviamente que o nosso coração ele bate mais forte, né? Eu tenho sim, tenho uma meta, tenho um objetivo de um dia poder retornar ao clube,
né, poder contribuir agora com a minha experiência que eu tenho nessa área da gestão, né, eu vim atuando como gerente de futebol, atuei como executivo, aqui no Amazonas, que foi o último clube que eu trabalhei na Série B, né, eu comecei como gerente de futebol, então eu domino bem essa questão da gerência, né, e também depois na metade do ano com a saída de alguns profissionais, eu acabei indo para a área de executivo de futebol, né, mas para isso eu me capacitei, né, já estou há 10 anos nessa área aí, me formei em administração de empresa, né, sou graduado em gestão de futebol pela CBF, né, fiz diversas preparação de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing de futebol, tanto da questão da gestão, do direito esportivo, do marketing esportivo, né, tudo isso é importante e traz uma experiência maior, né. Eu acho que nada melhor do que o dia a dia, né, a gente tem um conhecimento e entendimento que hoje tu gerir um clube, gerir esses atletas é importante, né. Eu trabalhei agora no Amazonas, fiquei aí 1 ano e 2 meses à frente do clube, né, com a minha chegada em final de 2024, fiquei até agora fevereiro, quando eu me desliguei do clube, né, sempre muito participativo, né, nessa questão do dia a dia, né, seja de montagem de elenco, seja de criar os processos dentro dos departamentos do clube, né, criando regimentos internos, regras, disciplina, né, participando muito efetivo na logística também, que isso é importante, né, então para mim também foi um ano muito proveitoso, né, a gente vem de um título, né, que a gente foi campeão amazonense em 2025, e agora na saída, da minha saída, a gente acabou sendo campeão do primeiro turno, né, e depois eu acabei me desligando do clube, mas trabalhei também no Nacional, né, que é um outro clube aqui de Manaus, né, fiquei praticamente quase 1 ano e meio à frente do clube, trabalhei no 13 também de Campina Grande, também fazendo um trabalho de construção, Botafogo da Paraíba, né, 2019, que a gente foi campeão estadual, a gente foi vice-campeão da Copa do Nordeste, também atuando como gerente ou como executivo, então tudo isso nos traz um respaldo, né, além do Serrano, que foi o clube que eu iniciei, após a minha parada. Então essa preparação, esse conhecimento, ele faz parte desse processo, é importante, né, a gente ter uma experiência, hoje eu me sinto muito mais preparado, obviamente que 10 anos após eu pendurar as chuteiras, a gente cria uma experiência, né, e obviamente que um dia eu poder retornar para o clube, de poder contribuir com a minha experiência, né, seria muito importante, né. Hoje o clube tem o Frontini, que é um baita de um executivo, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, fez um trabalho de acesso pelo Vila lá, é um cara que eu tenho um respeito, chegamos a conversar algumas vezes, né, até quando ele esteve no Paysandu, então eu tenho certeza que a gente poder unir forças, eu acho que é importante, né, nós temos um clube gigantesco que é o Guarani, então quanto mais pessoas preparadas e capacitadas e que tem uma identidade com o clube, eu acho que só tem a ganhar o próprio clube, entendeu? Então eu estou muito esperançoso que essa oportunidade possa chegar e eu possa contribuir da melhor forma possível com todo esse aprendizado que eu obtive ao longo da minha carreira, de preparação, de capacitação, poder ajudar o clube num acesso aí que para mim seria um fato inédito. Bom, quando você estiver aqui em Campinas, já faço convite para comparecer aqui no Complexo, para poder participar do programa Os Donos da Bola, na TV com o Batista, aqui na Rádio Bandeirantes também pessoalmente. É sempre um prazer falar com você, você que é um profissional de muita qualidade, foi dentro dos gramados, é fora também. E é claro, um abraço, sucesso para você, que em breve você possa voltar aqui para Campinas e trabalhar no Guarani novamente também, Fernando. Obrigado, Breno, pelas palavras, a recíproca é verdadeira, sabe muito bem o respeito que eu tenho pela imprensa de Campinas, em especial o Grupo Bandeirantes, né, e aproveito também a oportunidade para externar o meu abraço ao Batista, né, o Batista é um profissional exemplar, né, como toda a sua equipe, e com certeza tivemos a oportunidade aí, eu vou estar em Campinas, a gente pode participar obviamente do programa e a gente bater um papo pessoalmente, tá bom, Breno? Muito obrigado, um abraço a toda a torcida do Guarani e quem sabe um dia a gente possa estar aí contribuindo agora na área da gestão. Forte abraço. Bom, tá aí a palavra do Fernando Gaúcho, ele foi cogitado, né,
para ser o executivo de futebol antes da chegada do Frontini. Ainda está aberto no Guarani a posição de gerente de futebol. Quem sabe o Rômulo Amaro, o CA do Guarani, não possa dar uma chance para o Fernando Gaúcho, que conhece tudo de Guarani. Hoje é muito difícil um profissional que está lá dentro, e eu sei e posso falar, que conheça de Guarani. Infelizmente, os profissionais hoje que estão trabalhando no Guarani não conhecem muito do clube, da história do clube e da torcida. E o Fernando Gaúcho é um cara diferente, que poderia contribuir bastante. Quem sabe, né, no futuro, o Guarani não possa dar uma oportunidade para ele, até nessa função de gerente que hoje está aberta no Estádio Brinco de Ouro. Uma outra função que está aberta, preparador de goleiros. Tem o Diego Schau, que é um cara que agregou muito, principalmente, como disse essa semana na Rádio Bandeirantes, o Arzu. Então tem a possibilidade de chegar mais um para compor. Eu acho que o Guarani deveria contratar um auxiliar para o Diego Schau, até para não acabar comprometendo a evolução dele, que vem muito bem. Mas tem a possibilidade aí do Frontini trazer alguém que ele já conheça para trabalhar como preparador de goleiros junto com o Diego Schau. Valeu, Leandro Bolles. Valeu, muito obrigado, Breno Beretta, atualizando as últimas informações do Guarani. Essa entrevista muito bacana com o Fernando Gaúcho, 2008, 2009 e 2013, né? Foram 2 passagens, 44 jogos, 21 gols. Uma marca muito importante do Fernando Gaúcho, o artilheiro das flechadas. Ele que pendurou as chuteiras e agora é dirigente de futebol, né? Como o Breno Beretta informou. Bom, CH, é o seguinte, hein? São 18 horas e 13 minutos. Só pra gente fechar o assunto Guarani antes do intervalo comercial. Bugre aí se preparando pro jogo contra a Ferroviária. Tem essa situação envolvendo o Hélio Cizenando, enfim. Opiniões divergentes. De um lado tem gente que apoia, do outro lado tem gente que não está muito satisfeito com o trabalho, esse início de trabalho do Hélio Cizenando, e tem a Ferroviária no meio do caminho, a Ferrinha, que entra em campo já, hein, com o time titular contra o Ituano. Você acha que isso é bom, é ruim, o Guarani só treinando, a Ferroviária com 2 jogos decisivos, pensando no acesso? Como é que você vê toda essa história, CH? Eu vejo uma vantagem pro Guarani, porque o objetivo da Ferroviária, como é o objetivo do Ituano, é subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, em primeiro lugar. Em segundo, evidentemente, que é subir da Série C para a Série B. Isso está muito claro. Agora, o Guarani está treinando e descansando, se preparando, e a Ferroviária tem uma decisão pesada agora, hoje, e quinta-feira da semana que vem, sendo que Guarani e Ferroviária em Araraquara é segunda. Então, assim, o que o Hélio Cizenando tem que fazer, não é ganhar o jogo. A vitória vai trazer a tranquilidade que ele precisa para a sequência do trabalho. Evidentemente, que ele fizer as escolhas certas, mesmo que traga um empate, por exemplo, ou que não funcione, mas que você perceba uma organização, um time coerente, eu acho que a sequência do trabalho vai ser bem mais tranquila. Agora, eu toda hora estou falando a mesma coisa. O pescoço dele que está na guilhotina. E ele é um cara que ele acerta ou erra com as convicções dele. Eu não concordo. Mas talvez se eu estivesse lá, eu teria as minhas convicções e seguiria esse caminho com as minhas convicções. Ele não tem como defender algumas escolhas que tem feito. É só pegar 2026 e analisar jogador por jogador. Aqueles que chegaram e aqueles que são remanescentes. Então ele tem que ter essa coerência. Agora, isso é pra gente que está aqui. Tem outros componentes que a gente não tem controle e não tem informação. Como é que é o jogador no treino, como é que é o sistema tático implantado, se o jogador está cumprindo ou não. Você sabe, o treinador que mexe bem com parte tática, ele valoriza muito o treinamento e o cumprimento do plano de jogo. Tudo isso interfere, parte física, não é? Eu não tenho os dados físicos, por exemplo, individualmente falando no Guarani, para saber quem está bem, quem está voando e quem está pronto para estourar. Não tenho. Então nós somos pagos para dar opinião.
E eu estou dando opinião não em cima do treinamento que ele está fazendo, é da apresentação final que é o jogo. E na apresentação final do jogo, as três partidas do Guarani não foram boas. Não foram boas. Então o time tem 4 pontos, está tudo certo. Só que precisa efetivamente de uma vitória segunda-feira. Agora é o momento para trazer tranquilidade. E não é que vai ser fácil contra a Ferroviária, mas a cabeça dela nesta segunda-feira está no jogo de quinta-feira que vem. Pode ter certeza disso. A não ser que a Ferroviária hoje aplique uma goleada, não é? E acabe colocando o acesso com uma mão e mais meia da outra. Eu não acredito nisso. Aliás, a minha aposta é pró-Ituano. Vamos aguardar. Acho que a coisa é mais ou menos por aí, viu, Bolis? Também acho. Bom, o time da Ferroviária escalado para o jogo de daqui a pouquinho, Denis Júnior no gol, daí tem o Felipe Rodrigues na direita, os 2 zagueiros, o Zé Vitor e também Gustavo Medina, e na lateral esquerda, muito provavelmente, o Eduardo. No meio campo, o Ricardinho, ex-Guarani, vai jogar. Ao lado dele tem aqui também, deixa eu ver, ó, o Douglas Esquilo um pouquinho mais à frente, tem o próprio Zé Vitor e o Vitor Barreto, além do Albano. Na frente, o Thiago e o Raoni. É mais ou menos assim o time da Ferroviária, acho que o Raoni joga um pouco mais atrás. É Douglas Esquilo e Thiago na frente com o Albano. Centralizado, meia, bom jogador, e o Vitor Barreto. Então, Vitor Barreto, Thiago e também o Douglas Esquilo, é que a Ferroviária, ela solta a escalação com a numeração, apenas o goleiro, né? O 31, depois a numeração na ordem crescente. Então é esse o time do técnico Rogério Corrêa, que entra em campo já para pegar o Ituano no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série 2. Olha, mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara. Ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas da Seara são sinônimo de sabor e versatilidade. São ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, hein? A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres. Já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou ainda cozida. E você já conhece o levíssimo da Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos da Seara no Ica Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, que fica na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lop. Tem na região do Satélite Íris, você chega fácil de BRT no Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na mega loja de Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Gil Kleber é o nosso comandante técnico, homem dos ovos de Páscoa, e é o seguinte, 18 horas e 20 minutos, a galera segue participando conosco, 971021493, lembrando que tá rolando o sorteio de ingressos pro jogo da Macaca amanhã, hein? Ponte América Mineiro, através do YouTube da Rádio Bandeirantes, só vale pelo YouTube. Vamos até 6h50, 6h55, entre 7 e 7h30, vamos trazer aí a lista dos 10 sorteados e como esses sorteados devem proceder para retirar os ingressos. Lembrando que o jogo é amanhã, 8 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E na sequência do Esporte em Debate, tem Palmeiras e Jacuipense, hein? Já a bola rola no Allianz Parque, é Copa do Brasil. 18h20, a galera participa conosco. Boa noite, Bolis, equipe da Band. Boa noite. Tudo bem aí? Bolis, Natan Melo e Ryan começar jogando, acho que isso aí seria bom, né? E quem sabe umas mudanças, tirando o Lucas, né? O Guilherme Parede, né? E sem esse negócio de minutagem, né? Deixar os jogadores que estão se destacando aí começar jogando, né? Mas como diz, né? A ordem alienígena, né? Sempre quando cai aí no Guarani, entra treinador, sai treinador, né? Não dá chance pro Kelvin e outros jogadores, né? Então, fica difícil, né? Mas, quem sabe, um dia muda, né?
Fala aí, CH. Silvio Sumaré, abraço. Valeu, mais uma mensagem aqui da galera. Boris, boa tarde o CH, né? E toda a equipe aí, né? Tigrão não, né? O Gregor tá por aí hoje. O Tigrão daqui a pouquinho ao vivo. Querido Bebê, né? E principalmente o Pedro Persinato, um abraço a todos. Bebê tá aqui. Cidade de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, hoje eu mandei uma pergunta pro CH e eu tava falando com ele a respeito se o professor aí, né? O Hélio Cisilano, se ele ouve o programa aí, ou Nossa Área, ou o debate, né? O Donos da Bola, com o pessoal lá, e ele ouve também os comentários e ele entende o que está acontecendo, porque vocês são, na verdade, o que a torcida não pode participar, né? Vocês são nossa caixa de ressonância, né, Boris? Então eu queria saber aí se o professor, ele ouve o programa. Esqueci de colocar essa interrogação pro CH, ele achou que eu estava afirmando, viu, CH? Eu só estava interrogando, então eu queria saber se ele ouve o programa de vocês e se ele também assimila e percebe os comentários e isso chega até eles, né? Na comissão técnica lá, tá bom? Um abraço a todos aí, vamos lá, hein? Vamos ganhar aí da Ferroviária aí, pelo menos 1-0 já tá bom demais, tá bom? Valeu. Abração. Valeu, um abraço pra você. Olha, provavelmente se ele não acompanha, alguém acompanha. Me parece que o pai do Hélio, né? O pai do Hélio sempre está nos acompanhando. Que também chama Hélio. O Breno Beretta fez uma entrevista exclusiva muito legal com o Hélio Cizenando, o treinador do Guarani. O Hélio Cizenando, o treinador é o Júnior. Hélio Cizenando Júnior, filho do seu Hélio. É isso mesmo. Isso. E ele diz que o pai dele todos os dias gosta de ouvir o rádio no raiz. Não é aplicativo, não é YouTube, não é nada. É rádio raiz. Boa. Mais uma. Meu nome é Orley. Fala, Orley. Sou bugrino. O Hélio tá com 3 jogos no Guarani. Se o que a gente vê, ele não conhecia o elenco, ele não tinha obrigação de conhecer o elenco antes do Paulista, se o jogador rendia ou não. Agora, 3 jogos. A Bandeirantes, vocês da Bandeirantes estão muito em cima do cara. Da torcida a gente espera tudo, mas precisa aliviar um pouco, né? Que nem, põe esse, põe aquele outro. Engenheiro de obra pronta, tem um monte. Aí se dá certo, muito bem. Se não der certo, vocês no outro dia, você escolhe ele, não, ele vai embora. Então o profissional ali, ele tem que tomar as decisões dele e não pode ficar forçando a barra. Agora, fica aí. O Guarani vai trocar de preparador de goleiro. Tem que trazer quem tem que pôr. Não, o Guarani traz quem ele quiser. Não é. E assim, eu acho que o Tigrão, o Gleger estão demais, cara. Estão demais. Hoje o Gleger não chamou ele de burro, mas quis dizer que a torcida tá chamando e ele sabe por quê. Agora, vamos lá, né? Ajuda, que nem o Tigrão falou outro dia. A gente te ajuda, a gente falou bem de você aqui, essas horas você não vê, aí você veio pro Guarani, quer dizer, então agora o treinador vem pro Guarani, se a Band chama? Não é assim. A imprensa campineira é muito grande. Por quê? Porque nós temos 2 times aqui, então vocês precisam respeitar um pouco mais os times de Campinas. Tá bom, olha, acima de tudo, você questionou e respondeu. A decisão é do Guarani, é do clube. Guarani, de Ponte, de outros clubes. A decisão final é realmente do clube. Aqui a gente presta serviço para o torcedor no sentido de ele ter embasamento para ele ter a sua opinião, formar a sua opinião. Mas a decisão, claro, vai sempre ser do clube. Aqui a gente não indica treinador, a gente não indica lateral, zagueiro, a gente não indica atacante, a gente não entra em campo para fazer gol. Se o atacante perde gol, a culpa não pode ser da imprensa, é de quem contratou. É assim que funciona já há muito tempo em relação a isso e não vai mudar tão cedo. Mais uma. Boa noite a todos. Boa noite. Ainda sobre a declaração do Hélio Cizenando, fala aí. Alguns gostaram, outros não. Mas ele demonstrou personalidade, viu? Vocês mesmos aí vivem falando que saudade do futebol raiz. Hoje o futebol é muito mimimi, entrevistas protocolares. Para mim ele falou assim o que deveria ter sido falado já há muito tempo. Agora vem, mas falou mal da imprensa. Cara, pega aí um Luxemburgo da década de 90, um Emerson Leão, Ferreirão,
Jair Pisserni. Jair Pisserni, uma vez no São Caetano, o repórter foi cornetar lá, ele saiu na agressão com o repórter. Não que seja uma atitude correta, né? Mas é só para traçar um paralelo aí sobre o raciocínio. E eu tô apoiando o trabalho do Hélio, acho que ele vai fazer sucesso no Guarani, Rafael de Campinas. Valeu, Rafael. Tigrão, acho que pra mim é uma verdadeira tempestade num copo d'água. O Hélio foi lá, cabeça quente, empate com sabor de derrota, falou essa situação nas entrelinhas, e fim de papo, foi a opinião dele. Não adianta criticar aqui, ali, acolá. Pelo menos eu vejo desta forma, mas é claro que gostaria também de ouvi-lo. Tigrão. O problema é o seguinte, né? Um abraço a todos mais uma vez. O problema é o seguinte... se você gosta de treinador raiz, tem que ter cronista raiz. Simples assim. Uma vez Luxemburgo, dirigindo a Ponte, lá em Piracicaba, no Barão da Serra Negra, estava 3-1 para a Ponte e a Ponte tinha um buraco do lado esquerdo, em cima do lateral esquerdo branco. Eu estava lá comentando o jogo, numa boa, minha função, procurando fazer com a maior honestidade e pureza da alma possível, e naquela época assim que era raiz. Aí o repórter da época, que era o Oswaldo Luiz, ele, muito sagaz, muito competente, o que ele fez? Ele viu que a gente tinha pontuado algumas coisas durante o jogo, que a Ponte estava com a lateral esquerda vulnerável, que o branco descia, ganhando de 3-1 a toda hora, e estava faltando uma cobertura ali. E o 15 fez 2 gols ali, depois que a gente falou. Ficou 3-3, jogo na mão, e ele entregou, e a Ponte jogando muito bem, contra o 15, 3-3. Luxemburgo, treinador da Ponte. E na época, isso sim não tinha esse mimimi todo, e botou a carrapeta nele. Perguntou uma e falou, tá na escuta aqui, no gramado. Não tinha nem descido pro vestiário. E eu, professor, tudo bem, parabéns, o time jogou bem e tal, mas a gente fazia aqui uma observação de que a lateral esquerda da Ponte estava vulnerável. Eu pergunto, como os 2 gols saíram por ali, e a Ponte perdeu 2 pontos, o senhor chegou a observar que precisaria ter colocado um volante ali, ou segurar um pouco o branco, que o 15 percebeu que ele descia toda hora e jogava por ali, e saíram 2 cruzamentos nas costas do branco, saíram os 2 gols e empatou. Mas parabéns, foi uma grande atuação, isso é uma coisa que a gente está pontuando aqui, que a gente falou ainda com o placar em 3-1 para a Ponte. Ele arrancou o fone, jogou no chão, com esse mau caráter eu não falo nunca mais. E foi embora. Se é assim que vocês gostam, então não pode falar nada. Agora, eu fui citado aí nominalmente pelo penúltimo ouvinte que falou, que eu, infelizmente, peço perdão a ele por não ter conseguido anotar o nome, se tiver aí posso falar. Que o Tigrão e o Gleger estão demais. Não estou demais com nada, cara. Eu acabei de dizer aqui... Quem que é o cara que tá lá? Que torço pelo Hélio Cizenando. Ele precisa buscar 3 pontos lá em Araraquara para recuperar esses 2 que ele perdeu em casa. E pra gente aqui, se o Guarani estiver disputando a final do Mundial Interclubes com o Hélio Cizenando, vai ser uma maravilha. E, aliás, a final contra a Ponte. Aí sim. Aí nós vamos ter o nosso trabalho valorizado. E eu não fiz nenhum tipo de terremoto. A única coisa que eu disse, e você, eu acho que foi muito maldoso, eu disse o seguinte, olha... O Guarani estava se metendo em aventuras, porque não adianta ficar pegando o recortinho na internet, né? Pega o comentário inteiro, tá aí no YouTube. Você, quando o Guarani estava lá no Capivariano, o Guarani estava se metendo em aventuras. O Marquinhos Santos estava com a passagem no bolso, lá em Manaus, para vir para Campinas, estava contratado. Contrato fechado, ia só assinar. Aí virou uma gritaria da torcida do Guarani, não foi nossa. Pô, estão com brincadeira, diretoria não entende nada, a repercussão foi muito ruim. E nós aqui opinamos que também não era o melhor nome. E nós falamos algumas vezes, ó, tem um cara aqui que é da cidade,
que é ótimo treinador, que fez um trabalho brilhante no Capivariano. Tá aí, pô, sabe tudo, já trabalhou em Campinas com o futebol, é de Campinas. Por que não? Mas não foi eu que falei, todos nós falamos, pelo menos aqui na Bandeirantes. Endossamos o Hélio. E eu endossaria hoje de novo, tem mais essa. O que eu disse no meu comentário, Hélio, você agora está fazendo um desvio de foco e dizendo que a torcida vaiou porque a imprensa, vocês ficam querendo tirar o Rafael do time. Ninguém quer tirar ninguém de lugar nenhum. Tanto é que eu gostaria do Rafael no time como zagueiro. E eu disse, naquela oportunidade, você já disse que o seu pai nos ouve todos os dias, e você deve ouvir também, outras pessoas ligadas a você, a gente indicou o seu nome. E eu não ouvi, por exemplo, de você dizer, puxa, eu agradeço, inclusive, algumas pessoas da imprensa que lembraram do meu nome. E não foi por isso que o Guarani contratou o Hélio. Contratou pela convicção do Guarani. Mas a gente não queria que o Guarani entrasse numa aventura, como tantas que ele já entrou. E aí dá tudo errado. E a torcida não quer mais o time na Série C. É só isso. Então eu também gostaria de ter ouvido você dizer, puxa, quando você se apresentou, ainda na época do namoro, agora já é casamento. Casamento é tapas e beijos, hora vai bem, hora não vai, discute, depois se ama. Agora você já está no casamento. Ainda no namoro, antes do noivado, quando você se apresentou, eu só cobrei isso. Falei, puxa, agora como não deu certo, né, nesse jogo, e a torcida ficou enfurecida, mas vocês é que também falam cada coisa aí. Então não é mais responsabilidade dele, que é o treinador. E o torcedor também não tem personalidade própria e não entende de futebol. Ele foi influenciado pela imprensa. Então não é assim. Então foi uma frase mal colocada. Para mim acabou isso daí. Eu estou trabalhando aqui com uma hipótese ou com uma projeção de vitória do Guarani. E eu só estou voltando ao tema porque o meu nome foi citado. Eu disse aqui ontem, eu não quero mais falar sobre isso. Para mim é assunto superado. Que o Hélio suba com o Guarani, que o Guarani não troque treinador no campeonato inteiro, que ele cumpra o contrato inteiro e que suba como campeão. O que mais que vocês querem? Agora, você quer comentaristazinho Nutella? Escuta outra rádio, pô. A gente aqui coloca as coisas como elas são. Não gostamos da colocação do Hélio, pontuamos o porquê que não gostamos e acabou o assunto. Agora eu sou Hélio Futebol Clube. Hélio Futebol Clube. Só não posso me meter no trabalho dele. Eu tenho que falar aqui no ar, porque eu sou pago para isso. Só isso, nada mais. Então, quando era o Love, na época do bônus, da apresentação, do beijo de língua, a imprensa não foi citada. No primeiro desarranjo, é culpa da imprensa. Só isso que nós não gostamos. Mas já passou. Vocês continuam falando disso daí. Hoje é quinta-feira. Eu fui na televisão segunda-feira. Não estive mais lá. E se Deus quiser, vou amanhã. E vou dizer que considero o Guarani favorito para ganhar o jogo da Ferroviária lá em Araraquara. Pela capacidade do Guarani, pelo elenco do Guarani, pelo investimento do Guarani, pela capacidade do treinador e também pela situação especialíssima da Ferroviária, que joga hoje uma semifinal e joga na outra quinta e tem o Guarani no meio na segunda-feira. O jogo é contra o Ituano. Eu quero que o Guarani meta 5-0 e que o Hélio saia daqui para a CBF para substituir o Carlo Ancelotti. Para não ter nenhuma dúvida de que aqui tem crítica sistemática, não é nada disso. Nada disso, acabou. Assunto superado. Agora, maldade, né? Pensar uma frase. Eu disse isso, puxa, a gente foi sempre favorável à sua vinda. Até pelo bem do Guarani, porque a gente acredita no seu trabalho. Só isso. Agora, quando ele atribui responsabilidade pelas vaias, pelos equívocos dele, ele atribui responsabilidade à imprensa, ele está sendo injusto. E ele não vai mais fazer isso. Sabe por quê? Porque a porrada na moleira foi muito forte.
Ele vai se preocupar com o time, ele tem capacidade para isso, não vai mais desviar o foco e nós vamos com ele, de mãos dadas, torcendo por ele. Agora, ele citou a imprensa, que a torcida é influenciada pela imprensa. Vou ficar quietinho aqui, porque senão o cidadão lá que quer ser mais realista do que o rei vai ficar bravo comigo. Pode ficar bravo comigo, só não me ofenda moralmente, que eu taco-lhe um processo na cara. E nem a minha família. O restante, divergência de ideias, é do jogo. Tá no jogo, tá no tabuleiro. E estamos conversando. E que Deus ilumine o Hélio lá em Araraquara, para quem tem alguma dúvida. Nós queríamos o Hélio e indicamos não, sugerimos. Quando o Guarani estava prestes a fazer mais uma bobagem, nós sugerimos o Hélio, só isso. Nada mais que isso. Agora, não me pegue, tá com excesso. Eu fui nos Donos da Bola segunda-feira, querido ouvinte. Hoje é quinta. Não falei mais lá no assunto. E ontem aqui, quando perguntado por um ouvinte ou outro, mas acho, usando esse espaço aqui, que é nobre demais, que é importante demais, que a torcida do Guarani deve hipotecar 100% de apoio ao Hélio Cizenando, para que ele vença os jogos. Agora, ele precisa ajudar um pouquinho também. A teimosia do Rafael agora acabou, porque ele está suspenso. Senão ia com o Rafael de volante de novo. E o Rafael tem que disputar uma posição na zaga. É uma opinião, se ele discordar, a gente respeita. Mas ele fica com a dele, eu fico com a minha. E o resto é mimimi. E se for para ser Nutelinha aqui, só para agradar um ou outro que é mais sensível, ou é mal intencionado, às vezes também faz um papel de tentar jogar a torcida contra a gente, eu tenho que responder com respeito. Se a intenção é tentar nos incompatibilizar com a torcida do Guarani, converse com aquela massa humana que vaiou o treinador. Porque ele se equivocou em algumas decisões e a torcida estava com a cabeça quente, porque é um jogo na mão, empata o jogo e perde 2 pontos que podem fazer falta lá na frente. Tomara que não faça. Mas eu sou Hélio Cizenando Futebol Clube, para que não fique nenhuma dúvida. Agora, quando ele errar, ou eu achar que ele errou, e eu também não sou o dono da verdade, porque eu erro muito mais do que ele, eu tenho que falar, porque senão eu não faço jus aos vencimentos que recebo aqui na Rádio Bandeirantes para colocar a minha opinião. Fora isso, boa sorte pro Bugre, deve ganhar o jogo lá, tudo em paz. Próximo jogo em casa, a galera em cima, inflamada, e de preferência gritando o nome do Hélio. Nós vamos ficar felizes com isso. Sem revanchismo, ninguém persegue ninguém aqui. E o Guarani bem, se ele estiver bem, nós estaremos bem. Se o Guarani e a Ponte estiverem mal, nós estaremos mal. Nós estamos juntos e a gente tenta contribuir. Só isso, nada mais que isso. E se tiver dúvida com relação ao nosso caráter, à nossa pureza d'alma, à nossa proposta de trabalho, né? A nossa proposta de honestidade, de transparência, venha tomar um café com a gente na emissora. Eu tenho ido mais na TV e na rádio, eu faço no home office. Estou agora na minha residência. Fala na rádio, assista o programa ao vivo com a gente, você é meu convidado. Quero apertar a tua mão, olhar no teu olho e falar, você entendeu errado. A gente está tentando contribuir. Porque daqui a pouco perde mais 2 para um time que não é postulante a acesso. E quem mais que daqueles que querem e vão subir, quem mais que vai perder ponto para Itabaiana? Quem mais que vai perder ponto para o Maranhão? É isso que a gente não quer que aconteça. Então a gente dá os alertas para contribuir. Mas às vezes a gente é mal compreendido. Por isso que eu esclareço. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. E boa sorte para o competente treinador do Guarani. Boa, Tigrão. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é,
Isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então, abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Olha, mais alguns minutos para você participar do sorteio de ingressos para o Jogo da Ponte. Serão 10 no total. Já já o resultado só vale pelo YouTube. O WhatsApp do YouTube na Rádio Bandeirantes. Agora são 18h42 em Campinas. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. E começamos pela Copa do Brasil. Hoje mais 4 jogos. Às 19 horas, a Arena MRV, Atlético Mineiro e Ceará. 19h30, Allianz Parque, Palmeiras e Jacuipense da Bahia. 21h30, em Curitiba, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. 21h30 em Ponta Grossa, Operário e Fluminense. Na terça, tivemos Botafogo 1, Chapecoense 0, São Paulo 1, Juventude 0, Grêmio 2, Confiança 0, Paysandu 0, Vasco 2 e Barra 0, Corinthians 1. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Goiás 2, Cruzeiro também 2, Bahia 1, Remo 3. Na Vila, Santos 0, Coritiba também 0. Em Florianópolis, Atletique 1, Internacional de Porto Alegre 2. Tivemos ainda no Castelão, Fortaleza 2, CRB 1. E em Bragança, Bragantino 1, Mirassol também 1. E no Maracanã, Flamengo 2, Vitória 1. Os jogos da volta acontecem nos dias 12, 13 e 14 de maio. Olha, a Série B ontem, sexta rodada início, tivemos Cuiabá 1,
Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Amanhã joga Ponte, a Macaca 20 horas Majestoso, Ponte América Mineiro. O Guarani na Série C joga segunda-feira 20 horas em Araraquara, Ferroviária e Bugre. E atenção, Série A2, hoje jogo importantíssimo, outro jogo da semifinal. Às 19 horas em Itu, Ituano e Ferroviária. A Ferroviária joga por 2 empates ou por uma vitória e uma derrota, desde que o saldo seja 0. Digamos, a Ferroviária ganha de 1-0 e depois perde de 1-0, por ter a menor campanha, sobe para o Paulistão. Ituano e Ferroviária, depois de hoje, volta a se enfrentar quinta que vem, 30 de abril, às 19 horas em Araraquara. Tivemos na terça-feira, Juventus 2, Votuporanguense 1. Juventus abriu vantagem. Terça-feira, dia 28, 20 horas em Votuporanga. Quem é que sobe para o Paulistão? Votuporanguense e Juventus. O Juventus pode perder por diferença de 1 gol, porque teve melhor campanha para subir aí para o Paulistão. E na Série A3, ontem, o primeiro jogo da decisão entre Marília e Portuguesa Santista. Foi em Marília, foi 2-2. Domingo, às 10 horas, em Urico Mursa, em Santos, jogo da volta, Portuguesa Santista e Marília. Um novo empate é pênalti e quem vencer fica com o título. Lembrando que Marília e Portuguesa Santista já subiram para a Série A2 em 2026. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, tem Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar o América Mineiro às 20 horas. Ponte Preta e América na sexta rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta, 18h48, para trazer informações da Macaca. E assim o Pedro Piscinato terminar com as informações da Macaca, que joga amanhã contra o América, termina também o prazo para você participar conosco do sorteio de 10 ingressos para o Jogo da Ponte, hein? Tá valendo, é só você acessar o YouTube. Não esqueça de deixar o seu like na nossa transmissão, na nossa live. Vamos lá, Pepe, as últimas da Macaca. Daqui a 25 horas, a Macaca entra em campo contra o América Mineiro. É isso, Boles. Hoje rolou uma janela de entrevista coletiva antes do último treinamento, é claro, já de olho na partida de amanhã. E hoje, o Potker e também o Diego Tavares, eles que marcaram os gols da Ponte Preta no sábado na vitória diante da equipe do Avaí, foram eles que conversaram com a imprensa. Primeiro, vamos começar ouvindo o Potker, autor do primeiro gol e que também sofreu o pênalti que acabou gerando o gol do Diego Tavares. O Potker fala justamente sobre esse primeiro gol neste retorno à Ponte Preta e como ele estava antes de balançar as redes. Fazia mais de um ano aí que o Potker não fazia um gol. Realmente, né, cara, eu vinha tendo boas atuações, mas um atacante sem gol, ele nunca é reconhecido, né, então eu me sentia também devedor em virtude da grande exibição que nós tivemos contra o Vila, né? E eu, na saída do campo, eu assumi a responsabilidade e a gente perdeu boas chances ali que, se a gente tivesse concluído no primeiro tempo, tanto a minha quanto a do Brian, a gente teria saído vitorioso da partida, né? Então eu me sentia devedor desses 3 pontos e até brincava com os meus companheiros, estou devendo 3 pontos para vocês, porque realmente aquele jogo ali foi um jogo que a gente teve boas oportunidades de gol e a gente acabou não saindo com a vitória, que era o que a gente almejava. E graças a Deus, né, eu assumi a responsabilidade e pude dar a resposta para eles ali no jogo contra o Avaí. E o Potker defendeu o Avaí no ano de 2023
A família dele é de lá, inclusive ele entrou com um dos filhos dele na partida e ele havia comentado que estava feliz com a presença da mulher e dos filhos também. E hoje eu tive a oportunidade de perguntar para ele se isso ajudou, essa presença familiar lá no estádio da Ressacada, ajudou ele a finalmente desencantar com a camisa da Macaca. Boa tarde, Potker, Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes. Você fazia mais de um ano que não marcava gol, até aqui na sua apresentação você disse que as pessoas estavam te cobrando gol, mas você não estava jogando de centroavante. Você acha que teve esse peso também de trazer lá de trás? Seu último gol havia sido com a camisa do Atlético Goianiense. E uma questão agora pessoal, você acha que a presença dos seus filhos lá no estádio, da sua família, te ajudou a desencantar? Cara, você fica mais feliz com a presença da sua mãe, das pessoas que você ama? Sim. Eu também, então... Claro que a gente fica muito mais leve quando a gente está rodeado de pessoas com boas energias, né? Um atleta, quando ele entra em campo e ele sabe que ali fora ali tem pessoas que o amam torcendo por ele, certamente é uma motivação a mais. Nós, né, que atuamos em alto nível, a gente hoje, inclusive... essa semana eu estava vendo o Hulk, né? 13 jogos sem jogar, e aí, né, foi até teve uma corrente de oração e a gente se apega a isso, cara. A gente se apega a tudo que possa nos fortalecer, nos ajudar. Então, eu me apeguei aos meus filhos, né? Apego sempre às pessoas que realmente, verdadeiramente estão do meu lado, me apoiando de coração. Então, foi difícil, né? Mas como tudo na vida passa, eu sabia que um momento ia passar e eu agora espero nesse momento deslanchar e poder desfrutar de estar jogando num clube que eu amo, que eu gosto, então que eu possa deslanchar e fazer gols, que é o que eu sempre gostei de fazer. E como eu disse, o Diego Tavares também conversou com a gente antes desse último treinamento no estádio Moisés Lucarelli, e o Tavares falou justamente da importância do gol dele, o gol que deu a vitória, e é claro, a importância também dos 3 primeiros pontos da Ponte Preta nesta Série B. Boa tarde. Significou muito essa vitória, esse gol particularmente para mim, porque vinha trabalhando muito para buscar meu espaço novamente na equipe. E no jogo contra o Avaí, graças a Deus, apareceu essa oportunidade de fazer o gol, de ajudar meus companheiros da melhor forma possível ali dentro de campo. E foi uma vitória gigante, né? Fora de casa, diante de uma grande equipe que é o Avaí. Nesse jogo ele estava líder, então foi um jogo muito difícil, mas nossa equipe soube jogar bem esse jogo aí, marcamos muito bem, tivemos posse de bola também. Então continuar trabalhando bastante, forte, se dedicando, que temos muito pela frente. Estamos ali na zona de rebaixamento, mas a equipe vem fazendo grandes jogos. Na minha opinião já era para nós ter mais pontos, mas futebol é isso. Teve jogos em casa que podemos ter vencido, mas enfrentamos também adversários de alto nível. Então continuar trabalhando. Estamos bem próximos aí de sair da zona de rebaixamento e vamos trabalhar muito. E se Deus quiser, nessa próxima rodada, conquistar os 3 pontos e sair da zona de rebaixamento. E o Diego Tavares também comentou um pouco sobre essa relação dele com a Ponte Preta. Ano passado foi campeão brasileiro da Série C, esse ano disputou o Campeonato Paulista, a Macaca infelizmente acabou sendo rebaixada. Ele comenta um pouco dessa passagem dele até o momento com a camisa da Macaca. Tavares, boa tarde, Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você é um dos poucos que continuou do ano passado para esse, né? Foi campeão da Série C, como o Luco disse, também caiu esse ano. Mas eu queria perguntar, o que significa a Ponte Preta na sua carreira, né? Você escolheu ficar, né? Teve sondagem de outros clubes, assim como todos os outros jogadores, mas você decidiu ficar aqui na Ponte Preta para disputar essa Série B, também o Campeonato Paulista. O que significa essa trajetória da Ponte na sua carreira? Cara, foi fundamental para minha carreira, né? Ser campeão aqui pela primeira vez com a camisa da Ponte, um time de tradição, de camisa aqui. Então, quando acabou aqui que nós foi campeão, tudo decidi ficar pelo planejamento que ia acontecer, né? E juntamente com os companheiros que ia ficar também. Então, eu particularmente aceitei ficar e torço muito
Até um dia eu poder sair aqui da ponte, eu vou continuar torcendo aqui, pelo carinho que eu tive aqui de todos, pela torcida, pelos meus companheiros, tudo aqui. Fiz grandes amizades aqui e é continuar, se Deus quiser, vamos continuar nesse campeonato aí, fazer uma grande Série B aí, conseguir conquistar esses 45 pontos, que é o nosso primeiro objetivo aí, para permanecer na Série B. E se for pela vontade de Deus aí, brigar por coisas grandes aí nessa competição. E logo após a entrevista, as entrevistas do Potker e também do Diego Tavares, os jogadores foram para o gramado do estádio Moisés Lucarelli, realizaram a última atividade já de olho no confronto de amanhã contra o América Mineiro. A bola vai rolar às 8 horas da noite no próprio gramado do estádio Moisés Lucarelli. A gente pôde acompanhar aí o aquecimento desse treinamento, mas foi um treino bem leve, famoso rachão, os jogadores em um clima bem descontraído, todos sorrindo, conversando, mas um detalhe que não deixa a torcida da Ponte Preta tão feliz assim. O Elvis e também o David Braz não treinaram e são desfalques confirmados para o jogo de amanhã. O David Braz sentiu a posterior ainda na partida contra o Vila Nova, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, saiu com menos de 5 minutos de partida e desde então está em fase de recuperação, deve ficar à disposição apenas para a próxima rodada. E o Elvis, na semana passada, nas vésperas ali da partida contra o Avaí, sentiu o tornozelo também em um dos treinamentos, foi desfalque contra a equipe do Avaí e amanhã também é desfalque confirmado. O Elvis não treinou e também não será relacionado para essa partida. Com isso, o Rodrigo Santana tem a oportunidade de repetir a mesma escalação do time que iniciou a partida lá na ressacada. Porém, no intervalo dessa partida contra o Avaí, ele fez uma alteração e eu tô achando que ele vai repetir o time do segundo tempo. Que time é esse? Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e o Kevson do lado esquerdo, o meio de campo com André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges, e lá no ataque o Luiz Felipe retornando ao time titular, ganhando a posição aí do Saravia, Luiz Felipe de um lado, Tavares de outro e também William Potker, a Ponte Preta que entra em campo amanhã buscando a segunda vitória consecutiva nesta Série B, Leandro Bolles. Então repita, antes de você repetir um provável time da Ponte para o jogo de amanhã. A Ponte encara o América de Roger Silva, hein? Vem aí, o Emerson pode estar voltando, aquele mesmo Emerson que deixou a Ponte Preta, tem o Persson que passou pelo Guarani, pode estar voltando, Felipe Amaral, revelado pelo próprio time da Ponte Preta. O Arthur está no elenco, mas está no DM também. Arthur, lateral esquerdo, enfim, são jogadores que acabaram de passar, né, pelo futebol de Campinas. Para você que esteve participando do sorteio, terminou o período de participação, tá bom? Então, obrigado a todos que participaram, quase 7 da noite, já os 10 sorteados, então não vale mais a sua participação aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, a participação está encerrada. Vamos lá, PP, provável macaca para amanhã. Ponte Preta, uma provável Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Thales na direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio de campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges pelo meio, armando o time. E lá no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Boa, já os comentaristas analisam pontualmente 7 da noite, um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, tem salgadas e doces e tem também a pizza de sorvete. E ainda aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes da cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar a hidratação. Balde de cerveja a partir de R$ 40. As noites de terça, sábado já estão reservadas para você e o seu grupo, hein? Aproveite! Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. É só você confirmar com o João Dias pelo WhatsApp 19 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Vamos lá, CH, sua expectativa para o jogo de amanhã da Ponte Preta diante do América, Ponte sem David Braz e Elvis. Bom, era mais ou menos o que a gente esperava, né? A recuperação dos dois era uma coisa pendente, não vai acontecer, eles não vão para o jogo. Estou falando do David Braz e do Elvis, não é? E eu acho que a tendência, por jogar em casa, inclusive, o Luiz Felipe vai entrar no time titular no lugar do Saravia, o resto é tudo igual. Eu só quero lembrar a torcida da Ponte, amanhã é um jogo para a torcida comparecer e dar sua força, porque é muito importante a vitória da Ponte. Uma vitória pode tirar o time, nesta rodada, da zona do rebaixamento, se eu não estiver enganado, e deixando o América com 1 ponto. Não acho que vai ser jogo simples, fácil de vencer. Não é porque a Ponte joga em casa que ela é super favorita, mas eu acho que o momento da Ponte é bom. Então, se eu tivesse que apostar as minhas fichas hoje, eu apostaria numa vitória da Ponte, evidentemente, por tudo aquilo que eu tenho assistido. Acho que a permanência, a entrada do André Lima deu um equilíbrio que o meio campo da Ponte não tinha. Posso até estar enganado na sequência, a gente precisa ver o que vai ser amanhã desenvolvido dentro do campo. Mas não há nenhuma dúvida que por dentro o Brian está funcionando, que o Tavares entrou como uma luva no time, que o Potker desencantou e que o Luiz Felipe no segundo tempo entrou bem. Ele tem que jogar. O restante não tem, eu acho que o Lucas entrou bem na zaga, ele e o Márcio sem problemas, né? Não é a zaga titular por enquanto, mas nada que desabone para falar, olha, não põe para jogar porque pode comprometer, muito pelo contrário. Então você já lembrou de alguns nomes aí, eu acho que o América não vai brigar na parte de baixo, já eles abrem o cofre lá quando abrir a janela de transferência para reforçar o time, porque o América é um time, né, acertadinho, dentro e fora de campo. Nesse momento está dentro do campo uma turbulência acontecendo, mas fora de campo é um time redondo, bem cuidado, bem gerido. Então, que a Ponte tome todos os cuidados possíveis. Também acho que o fato do Roger conhecer Campinas, conhecer a Ponte, ter jogado na Ponte, isso para o jogo de amanhã não significa muita coisa, porque todo mundo conhece todo mundo. Todos os times minimamente organizados têm analista de desempenho que entrega para o treinador antes do jogo começar todas as características do time adversário. Então, o fato do Roger, que eu respeito muito, eu acho um bom treinador,
ele estar jogando contra a Ponte significa para mim muito pouco. O que vai valer é que a Ponte continue subindo degrau por degrau de produção. Aí realmente, vencendo, a confiança volta. Essa vitória contra o Avaí foi muito importante e uma vitória amanhã traz toda a tranquilidade que o Rodrigo Santana precisa. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu aposto na Ponte amanhã, Boles. Vamos estar juntos amanhã no estádio Moisés Lucarelli e uma coisa é certa, a Ponte vencendo um time passa, que é o Cuiabá, que ontem jogou, empatou, foi para 7 pontos, mas tem só uma vitória. A Ponte vencendo chegaria a 7 e teria 2 vitórias, ultrapassaria o time da região centro-oeste. Olha, estou já com a relação aqui dos sorteados, dos ganhadores que participaram do sorteio dos ingressos para o jogo da Ponte. Já, antes do Tigrão. Tigrão, olha, faz muito tempo, hein, que eu não coloco essa pergunta aqui para você responder para os nossos comentaristas. A Ponte é a favorita para o jogo de amanhã contra o América ou não? Sim. Se ela jogar com o empenho, com a dedicação, com a entrega que nós vimos no segundo tempo contra o Vila Nova e no jogo todo contra o Figueirense, mantendo aquela pegada e aquele interesse pelo jogo, espírito guerreiro e correndo mais do que o adversário, até compensando uma possível falta de uma maior qualidade técnica com entrega e determinação, mantendo só isso. Não precisa mais do que mostrou nas 2 últimas partidas, não. Mantendo a pegada, a Ponte é favorita. Boa, este é o Tigrão, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, atenção para os ganhadores dos ingressos do jogo da Ponte diante do América Mineiro. Carlos Cavalcante Milagres Júnior, Gabriel Vinícius Martins, Cléfor Rodrigues Nunes, Letícia Moreira Silva, Luiz Antônio Augusto, Luísa Bonon Rivera Liz, Pedro Marcos de Siqueira Restia, Felipe Ender Nascimento Luz, Santa Oliveira e Valmir de Cássio Roque. Repetindo, Carlos Cavalcante, Gabriel Vinícius, Cléfor Rodrigues, Letícia Moreira, Luiz Antônio Augusto, Luísa Bonon Ribeira Luz, Pedro Marcos, Felipe Ender Nascimento, Santa Oliveira e Valmir de Cássio Roque. Atenção para a retirada dos ingressos. Com a apresentação do RG, só vale quem ganhou o ingresso, tá bom? Amanhã, data do jogo, dia 24, das 18h30 às 19h50, na loja oficial da Macaca, tá bom? Então amanhã das 18h30 até 10 minutos antes da bola rolar, você pode retirar o seu ingresso, os 10 sorteados, retirada do ingresso amanhã na loja oficial da Macaca. Vamos lá, CH, dentro do Esporte em Debate, já estamos na reta final, já tem o Palmeiras em campo contra o Jacuipense da Bahia, com Vitor Roque como titular, está de volta o Tigrinho. CH, temas que você pode escolher para comentar no programa de hoje. Tema número 1 é o Corinthians defendendo o modelo associativo, mas afirmando que nesse momento não há necessidade a curto prazo para a SAF. Tema número 2, o Barcelona que perde o Lamine Yamal, mas ele diz que vai disputar a Copa. E o tema número 3, o Atlético Paranaense recusando uma proposta de quase 90 milhões de reais por Kevin Viveiros. Qual tema você escolhe para comentar? Eu quero falar da contusão aí do Yamal na reta final do campeonato espanhol, né? Ele não joga mais para ser preservado para a Copa do Mundo. Aliás, a gente discute calendário no futebol brasileiro há muito tempo. Tem muito jogo. E essa pauta já está há 2 anos acontecendo na Europa. É muito campeonato, né? Tem Mundial agora que a FIFA inventou. Enfim, tem Supercopa disso, daquilo. Estão arrebentando com os jogadores. É uma maneira, evidentemente, de poder pagar esses astros, né, que ganham absurdamente dentro do futebol. Não tem outra fonte, a não ser você jogar, arrecadar dinheiro de televisão, de patrocinadores, para poder manter o seu time forte e com estrelas. Mas estão arrebentando com os jogadores. O Yamal está machucado, mas vai jogar a Copa.
O Militão está correndo o risco de não ir para a Copa. O Estevão já está praticamente fora da Copa do Mundo. O Rodrigo também se machucou. Entre tantos os jogadores. Cada seleção tem um ou dois problemas. Mas por quê? Principalmente pelo excesso de jogos. Boles. Breno Beretta, e você, qual tema escolhe para comentar, bebê? Ô Boles, eu escolhi sobre o Lamine Yamal, jogador de 18 anos de idade. Com essa idade, recuperação de contusões como a dele na coxa é um pouco mais rápida, né? Só que, é claro, ele vai perder os treinamentos físicos e táticos antes da Copa do Mundo, e essa parte de campo e também física interfere bastante no resultado. Mesmo ele voltando para a seleção da Espanha, ele é um dos principais jogadores para a disputa da Copa do Mundo, ele vai perder bastante até o meio do ano. É uma contusão que vai atrapalhar ele na Copa do Mundo pelo tempo que ele vai ter que ficar parado e se recuperando, fazendo fortalecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, ele se recuperando, a seleção espanhola conta com ele, porque ele é um dos principais jogadores, não só da Espanha, mas do mundo hoje, o atleta do Barcelona. Boa, Israel tá aqui no YouTube dizendo, só fala da Ponte do Guarani. Ô Israel, acho que você ligou o rádio agora, só pode ser eu no YouTube, né? Nós falamos praticamente a primeira parte inteira do Esporte em Debate sobre o Guarani. É sempre a mesma coisa, né, cara? Sempre que eu venho aqui, independentemente se é o Israel, foi ele que mandou a mensagem aqui, mas você só fala disso, você só fala... Gente, vamos ouvir o programa inteiro, né? Não só o recorte. Aí você está sendo injusto. Vamos lá, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar, Tiger? Vou falar do meu time, né? Do qual? Corinthians. O Corinthians. Corinthians. Ai, Boles. Então, os atuais mandatários do Corinthians defendem o modelo associativo. Esse, para eles, é o modelo, é o caminho para a reestruturação financeira. O balanço que foi enviado para o Conselho Fiscal e ao Conselho de Orientação, que eu precisaria saber direitinho o que é, a atual gestão, ela fala que não tem nada contra, que acompanha a evolução, as mudanças estruturais, como, por exemplo, as SAFs, inclusive por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. Mas entende que no momento, ou a curto prazo, o Corinthians não tem a necessidade de migrar. Ótimo. Então vai continuar com o modelo associativo. Com um adendo. A dívida atual, no vitoriosíssimo modelo associativo, é de quase 3 bilhões de reais. Mas o Corinthians não pensa em mudar. Então, aqui a sugestão tigreana. Ou muda o modelo, ou muda os gestores. O que não pode é ficar como clube associativo e com gestão amadora. Leia-se amadora com pontas soltas. Tem que amarrar as pontas. Profissionalizar e vigiar tudo direitinho. Eu disse vigiar. Fiscalizar. Seja na SAF, seja no modelo associativo, de clube associativo. O que não pode é dizer não. O modelo atual é o ideal por conveniência, que se mudar, profissionalize, e aí tem cadeado em todas as portas, inclusive portinhas pequenas, naquele objeto cilíndrico de aço maciço. Cilíndrico não, quadrilátero, conhecido como cofre. Se mudar para a SAF, cadeado em tudo. Continua o associativo, tem que profissionalizar também, inclusive com cadeados. Agora, ficar no associativo e tudo escancarado, e todo mundo à vontade, a dívida de quase 3 bilhões, daqui a pouco está em 10 trilhões. Então, precisamos ver por que os atuais dirigentes defendem a atual manutenção ou a manutenção da atual forma de gerir, como clube associativo. E qual é a dúvida? É por convicção
ou é por conveniência. E tenho dito. Boa, este é o Tigrão da Palavra Fácil. Olha, já Palmeiras de Jacuipense, Palmeiras está definido, hein? Carlos Miguel, Kelvin, Bruno Fux, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Evangelista, Felipe Anderson e Maurício, Vitor Roque e Ramon Sousa. E o Abel Ferreira hoje ficará no banco de reservas. Antes do Na Lata, 9h15, vamos com mais mensagens. 19h15, vamos com mais mensagens. Essa última que eu mandei para você, Elton Grimaldi na máquina do som, o PP vai responder. Coloca no ar aí. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Boa tarde. Eu sempre ouço a rádio aí, mando áudio, vocês não colocam meu áudio aí? Às vezes não dá tempo. É o seguinte. Fala aí. O time da Ponte tá reagindo. Tá. Mas tem problema de saída de bola que esse treinador aí tem que corrigir, entendeu? Uhum. Tem que fazer ligação direta porque o jogador não tem qualidade de sair jogando e tal. Sim. Mas esse não é o problema. O problema é o seguinte. Se o torcedor, ele fica pensando para onde que vai o dinheiro que entra na Ponte Preta. Porque a Ponte recebe verba, recebeu do Paulista, não pagaram 2 milhões do Transferban, o time caiu. Aí recebe do Brasileiro, vai receber mais de 15 milhões e não paga ninguém. Para onde que tá indo o dinheiro? Eu queria ouvir aí esse áudio na rádio, eu queria que alguém respondesse. Vai lá, PP. Entendeu? Responder para o nosso... Parece que vocês têm medo dos diretor da Ponte. Que isso, medo Um de abraço dirigente? Tá maluco? Vai aí, PP, responde para o nosso ouvinte, vai. A cota, primeiramente, do Paulistão, a Ponte Preta recebeu de forma parcelada. Acho que até o Breno Beretta trouxe essa informação aqui. Se eu não me engano, foram 7 milhões que cada clube recebeu. A Ponte recebeu de forma parcelada. Parte disso foi sim para pagar o Transferban, que foi cerca de 2 milhões de reais. Pegou um pouco do valor também da venda do Jack, foi cerca de 1 milhão. Não tenho a informação se a Ponte Preta já recebeu os valores da Copa do Brasil. Essa informação não tenho, vou procurar e vou trazer aqui para o ouvinte o mais rápido possível. Bom, tá aí, ó. Foi pro ar a sua mensagem e parcialmente respondido em breve todas as respostas e siga participando, interagindo e participando conosco. Mais do que nós já nos engalfinhamos aqui, né, Bolis? Então. Questionando, sugerindo, pedindo mudanças. Medo do quê? Nós só temos medo de cometer injustiças. Mas quando a gente está com a nossa convicção plena, a gente questiona sempre com a maior das boas intenções e a melhor das boas intenções. Tentando melhorar. Aquilo que eu disse agora há pouco com relação aquele longo comentário que fiz sobre a comissão técnica do Guarani, o professor Hélio Cizenando. A gente, quando tenta apontar alguns erros, nem sempre a gente tem razão, mas a gente sempre tem a intenção de contribuir, de dar alertas e de mandar o seguinte recado: estamos atentos, porque queremos que tudo saia a contento. Agora, medo do quê? Para quê? Se alguém gosta de agir com truculência, com violência, não somos nós aqui. E não precisa ter medo de nada. Nada, absolutamente nada. O que eu tenho medo é de ser injusto, o que eu tenho medo é de não ter saúde, o que eu tenho medo é de perder a vocação que tenho de ajudar, de ser fraterno. Isso eu tenho medo. Agora, fora isso, é um debate saudável, onde a gente questiona, sugere, mostra preocupação e tenta, na medida do possível, ter a pretensão, só a pretensão, de ser mesmo uma espécie de caixa de ressonância boa, do lado bom, do lado bem intencionado da torcida. Só isso. Vamos então com o Na Lata. Responde na lata. Hoje todo mundo vai participar, inclusive é bom, hein? Inclusive o PP que tá por aqui. Vamos lá. Tô pronto. Palmeiras. Eu começo com você então, PP. Palmeiras estuda a contratação de Alexander Barbosa do Botafogo. O zagueiro tem vínculo com o clube carioca até dezembro deste ano e a ideia do Verdão é contratá-lo sem custos, assinando um pré-contrato no meio do ano. Na sua opinião, Palmeiras acertaria em contratar Barbosa? Sim, bom zagueiro. E você, Breno Beretta, qual a sua opinião sobre o tema? Acho que o Palmeiras acertaria. O Alexander Barbosa é um grande jogador, um grande zagueiro.
E você, CH, qual a sua opinião sobre Barbosa no Palmeiras? Caso aconteça, uma boa. E você, Tigrão? Gosto, bom zagueiro, mas o Botafogo comeu mosca com a sua SAF poderosa, né? Tinha que ter renovado com o cara, agora vai sair na moral? Hã? Vai perder tudo? Mas tecnicamente, eu contrataria pro meu time, sim. E ainda com você, Tigrão, o Bahia foi derrotado ontem pelo Remo, em 3-1. Lembrando que no Campeonato Brasileiro perdeu por 4-1. Ontem foi pela quinta fase da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova. Para você, Tiger, chegou ao fim o ciclo Rogério Ceni no Esquadrão de Aço, lembrando que o Bahia foi eliminado das competições continentais, ou da competição, no caso, foi eliminado da Libertadores. Tiger. Tomar mais uma borrachada. SAF do Manchester, como é que chama lá, mano? Grupo Manchester City. City. É isso? É o Grupo City. Não tem muito coração não, hein? Mais uma borrachada nas costas. Eu acho que ele volta pra Sampa desvairada, desempregado. E você, CH, você acha que terminou o ciclo do Rogério Ceni no Bahia? É uma decisão do clube, mas eu não faria a demissão do técnico, não. Ele faz um ótimo trabalho lá. O grupo é um grupo limitado, não há tanto investimento assim, existe estrutura. O clube está fazendo um super CT, então existem outras prioridades, a não ser sair gastando para contratar grandes jogadores. Eu não demitiria o Rogério, continuaria com ele. Rogério Ceni chegou em setembro de 2023 ao Bahia, um dos mais longevos, claro, o mais longevo é o Abel Ferreira, mais de 5 anos, né? Chegou em 2020, vai aí por 6º ano, e o Rogério Ceni desde setembro de 2023. E você, Pepe, demitiria o Rogério Ceni? Não, manteria o Rogério Ceni no cargo de treinador do Bahia. Breno Mereta, quero ouvi-lo também sobre o tema. Acho que não chegou ao fim o ciclo do Rogério no Bahia. Ele faz um bom trabalho, é normal oscilar. Para mim, ele deve continuar. Bom, o Breno Beretta, ainda com você. Caso Estevão e Militão não se recuperem para a Copa do Mundo, quais nomes você acha que deveriam estar na lista do Ancelotti, a lista final para a Copa? Olha, Boles, para mim, Léo Ortiz e Ibañez são boas opções para substituir o Militão. Agora, para substituir o Estevão, eu só vejo o Neymar. Tem outras opções, mas eu quero ver o Neymar na seleção brasileira. Sem o Rodrigo e sem o Estevão, eu daria uma oportunidade para ele. Tá bom, valeu, bebê, um grande abraço para você e até amanhã. Valeu, o Pepe, e para você, quem deveria ser convocado, os jogadores que deveriam ser convocados caso Estevão e Militão não se recuperem para a Copa? No lugar do Estevão, eu também convocaria o Neymar e no lugar do Éder Militão levaria Léo Pereira do Flamengo. Léo Pereira, tá bom. Valeu, Pepe, um grande abraço e até amanhã, vamos estar juntos no Majestoso. Valeu, grande abraço e até amanhã. Valeu. CH, e para você, para fechar, Estevão e Militão, caso não se recuperem, quais nomes você acha que deveriam estar na lista do treinador italiano? Ibañez e Ryan. Ryan, o garoto Ryan que está na Premier League. Valeu, CH, um grande abraço, até amanhã então. Valeu, até amanhã. Valeu. Tigrão, para fechar, e para você, quem deveria ser aí os jogadores que deveriam ser convocados caso Estevão e Militão não se recuperem para a Copa? O Estevão tá um pouco complicado, né? O Militão acho que volta, né, Tiger? Eu acho que o Militão vai. O problema é que quando você fala assim, quem você levaria, é que a gente tá falando, todos aí falaram de zagueiros para o lugar do Militão. Mas o Ancelotti quer o Militão de lateral direito. Então você vê que baita pepino. Eu vou deixar o do Militão com ele mesmo, acho que vai. E eu acho que essa sugestão do CH, que eu gosto muito desse jogador, é muito boa. E é uma cara nova, né? Um fato novo, sangue novo. Eu também levaria o Ryan, ex-Vasco. Valeu. Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, obrigado pela audiência. E até amanhã, aqui no Esporte em Debate, se Deus quiser. Valeu. Muito obrigado ao Tigrão, muito obrigado a todos que estiveram participando conosco. Infelizmente não temos mais tempo de colocar os áudios, né? Colocamos vários áudios no decorrer do programa. Muito obrigado a todos que estiveram participando e interagindo conosco. Eu volto amanhã, hein? Direto do Majestoso para Ponte Preta e América Mineiro com todo o timaço de Carlos Batista, agradecendo a nossa equipe técnica,
Vamos pro intervalo e depois do intervalo tem jornada esportiva, tem Palmeiras e Jacuipense. Grande abraço e até amanhã. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, Copa do Brasil na Vila, Santos e Coritiba. O Santos com Diógenes no gol, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. William Arão, depois Miguelito, Gustavo Henrique, depois Oliva, Gabriel Bontempo, depois Zé Rafael e Neymar, Barreal, depois Moisés e Gabriel Barbosa, depois Tassiano, técnico Cuca. O Coritiba, Pedro Rangel no gol, Tinga, Thiago Cosser, Jaci e Felipe Jonathan. Sebastião Gomes, depois o Alisson, Thiago Santos, depois Vini Paulista e Josué. Lucas Ronier, Breno Lopes, depois Lavega e Renato Marques, depois Pedro Rocha, técnico Fernando Seabra. Público 7.182, renda 380 mil. Quem apitou foi Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Santos 0, Coritiba também 0, Copa do Brasil. Agora o jogo da volta é dia 13 de maio em Coritiba. E aqui a ficha técnica na Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol!